Olá, Marcelo. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao convite do Instituto Gestalt Terapia e Atendimento Familiar para participar desse evento. Já fazia algum tempo que eu não participava de eventos sobre o assunto, né, sobre terapia pela internet e questões ligadas aí aos serviços psicológicos mediados pelo computador. Então, bom, começar minha fala me apresentando. Meu nome é Oliver Zancudo Prado, eu sou psicólogo clínico, trabalho com análise de comportamento, também sou professor universitário, coordenador de curso e tenho um histórico vinculado aí à área de psicologia e informática. Meu mestrado foi sobre psicoterapia pela internet, isso foi entre 2001 e 2003. E depois eu desenvolvi projetos relacionados à gestão de serviços, prontuários eletrônicos, etc. O assunto é sobre, né, o atendimento virtual, atendimento online durante a pandemia. Então, contextualizar um pouco da onde que vem, porque nós temos já em torno de 20 anos de regulamentação dos serviços psicológicos pela internet. E nesse primeiro momento, até em torno mais ou menos de 2008, a gente tinha uma política mais restritiva e uma política mais de incentivar e buscar incentivar a pesquisa, buscar incentivar produções da categoria para ter um maior embasamento. Agora, o que aconteceu a partir mais ou menos de 2008, eu acho que estou chamando aqui de um primeiro atropelo das redes sociais, que até então o que a gente fazia era na internet era algo, né, mais dos nicks, né, os chats não tinha essa integração como nós temos hoje. As pessoas colocando suas fotos, seus nomes, né, o mundo está bem mais integrado online. Então, esse foi o primeiro atropelo, que aí mudou um pouco, acho que a lógica da coisa, e que hoje é o que a gente já tem, dizendo assim, que bom que a gente pode fazer isso pela internet, tendo esse respaldo da regulamentação, né, inclusive do histórico, nesses 20 anos da prática de serviços pela internet. Então, acho que é uma questão a ser comemorada, que a gente tem isso, diferente de outras profissões, que aí nesse segundo atropelo da pandemia, passaram a fazer trabalho pela internet sem ter, né, nenhum tipo de referência nesse sentido. E agora falando um pouco sobre análise do comportamento, eu não acho que nenhuma questão teórica assim muito relevante para ser citada, talvez mais o caráter pragmático da análise do comportamento. Então, ao invés de problematizar tanto o assunto, a postura mais de, né, qual que é o resultado prático, como é que a gente vai possibilitar fazer isso na prática, que hoje basicamente é isso. Assim, as pessoas estão isoladas e não há outra forma de você chegar às pessoas, eventualmente, a não ser através da internet. Então, isso estaria, a princípio, né, contemplando o que a gente pensar da postura do behaviorismo radical, então vamos fazer dessa forma. Pessoalmente, se falasse assim, não há outra forma de você trabalhar a não ser com um sinal de fumaça, eu iria, né, falar, beleza, então o que a gente pode fazer com sinal de fumaça? Eu acho que esse é um primeiro ponto sobre pensando em análise de comportamento. Uma outra questão relevante é de olhar para as agências de controle. A análise de comportamento fala e analisa o papel das agências de controle na sociedade, como é que isso funciona em termos do efeito que isso tem no comportamento na vida das pessoas. E aí as agências que a gente pode citar aqui são principalmente os conselhos, né, o SUS e os planos de saúde, porque o serviço psicológico ele ocorre, né, então, sob algum tipo de controle. O conselho para todos, ou seja, o sistema conselhos é uma agência de controle que afeta todos os psicólogos, já o SUS ou os planos de saúde, só parte dos psicólogos. O que a gente vê em termos da postura do conselho? O conselho, nesse momento, ele praticamente, então, abriu as pernas completamente do lado da categoria. Assim, então, tinha lá
um sistema de registro, você se registrava, tinha uma análise feita para ver se o seu serviço estava adequado, etc. E durante a pandemia, também restrições em termos de que tipo de coisa você pode fazer ou não, então não vai atender pessoas em situação de violência, em situação de emergência, etc. E com a pandemia, isso tudo abriu, né? Ou seja, você é psicólogo, se cadastra lá, não vai ser nem analisado o seu cadastro, basicamente você só se cadastra e pode sair trabalhando. Esse é um lado da história. O outro lado é que aí o sistema conselhos, em relação, junto com a ABEP, em relação à formação, teve uma postura já muito diferente. De inicialmente ter uma posição, lógico, não tem como deliberar, porque não é função do conselho e da BEP esse tipo de deliberação, mas de parar totalmente, de não façam nada em relação a serviços, atendimentos psicológicos pela internet no âmbito da formação. E acho que isso foi um pé no freio bem forte e criou aí um clima de que não pode, né? Então, de um lado, beleza, façam, de outro, calma, pera, né? E justamente no ambiente, na instituição, que é a instituição que tem o maior rigor ético, né? A maior proteção, a maior preocupação com, com o tipo de serviço prestado, que são os serviços de escola, ou seja, é o tipo de instituição que tem a estrutura, né, mais completa, porque tem supervisor, tem coordenador, precou bastante isso. Agora, no segundo semestre, já teve uma postura mais aberta, porque não tem como, realmente, porque aí os serviços escola ficarem fechados, isso então o estágio não vai acontecer. Tendo a regulamentação, na verdade, não tem como segurar isso, né, legalmente. E teve aí uma postura, agora, no segundo semestre, mais aberta em relação ao trabalho mesmo, ao atendimento online. Outro contexto de agência de controle, o SUS, no SUS, o que a gente observa de maneira geral, né, não há acho que nenhum tipo de proibição, mas, por outro lado, também não há uma transformação, né? A gente não vê aí iniciativas generalizadas de serviços e atendimentos pela internet por parte do SUS, e aí isso se deve principalmente à questão do trabalho, né? Porque atendimento ele requer um psicólogo ali do outro lado. Então, no SUS, você não tem o número de psicólogos suficientes para atender toda a demanda que existe, principalmente agora, nessa nova demanda, e aí, nesse sentido, não há como o SUS promover uma plataforma ou não, um sistema para que se isso ocorra de maneira generalizada e mude o quadro, né, de como que isso funciona no SUS. Já nos planos de saúde, isso também ocorre, né, a estrutura, a quantidade de psicólogos que estão credenciados aos planos de saúde também são insuficientes para atender toda a demanda. E aí, nesse sentido, o que acontece é que também não houve, por parte na saúde suplementar, nenhum tipo de iniciativa de promover isso e de abrir esse atendimento para todos. Alguns planos, eles desenvolveram plataformas, mais numa linha assim, né, de chamado um teleatendimento. Então, você que não pode sair de casa, você tem o teleatendimento disponível, mas é naquela situação assim de que não é o atendimento mesmo, né? Então, o médico, no caso, é nessa lógica, não é a consulta médica de verdade, é um teleatendimento, uma orientação, uma coisa menor, né? Uma coisa para quem não tem como ir até o consultório. Então, é isso que a gente observa por parte na saúde suplementar, iniciativas assim pontuais, mas de maneira generalizada isso não aconteceu. E agora, então, como há essa demanda reprimida por parte aí dessas agências de controle, das grandes agências que controlam os serviços de saúde, o que a gente viu foi a explosão das plataformas de atendimento, porque aí o psicólogo pode entrar numa plataforma e prestar serviço por essa plataforma. Então, essas plataformas parece que tiveram né, entraram no holofote aí na atenção, que porque aí a pessoa contrata isso.
Então, ela vai entrar lá e, supostamente, essa plataforma, ela garante uma qualidade, etc. Então, esse aqui é um pouco do panorama geral da coisa na pandemia e espero que a gente assim, consiga mudar um pouco o rumo a partir de agora e estabelecendo realmente o atendimento online como uma prática do psicólogo e possa integrar, assim, não necessariamente acho que integrar como disciplina, uma disciplina específica disso, mas que isso esteja integrado à formação, porque realmente é algo que a gente precisa comemorar, ter essa possibilidade e não, né, assim, lamentar que exista isso e que, olha, como assim atendimento pela internet, porque falta isso, falta aquilo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, porque realmente estamos numa, assim, agora numa situação emergencial e assim, completamente fora de todos os padrões esperados. E agora, no futuro, após a pandemia, é importante retomar o assunto, principalmente CFP, conselhos, ABEP, retomar esse assunto para poder seguir de uma maneira, né, assim, adequada no sentido de que não é festa também, né? Não é, então, então vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer, né, de qualquer forma, qualquer pessoa. E o problema é aquele lá que a gente já tinha falado antes, né, você vai na internet botar sua atenção e pensar em critérios de qualidade, que aí, para quando você olha para o presencial e faz as mesmas perguntas, isso se complica, porque no presencial é isso, né? Essa situação de que faça o que for, né? Quanto tempo, de qualquer maneira, sem ter essa possibilidade de averiguação, de ver o que está acontecendo, né, nos consultórios aí. E, então, a gente não tem como saber o que está acontecendo nesses consultórios. Então, é uma forma também de que fica esse debate, né? Internet, porque a internet é muito auditável, é muito fácil de se fiscalizar, de ver, de avaliar o que o psicólogo faz. Bom, acho que é isso aí. Não sei se contempla e está exatamente assim, parecido com o que eu falei a primeira vez, mas é que é inevitável, né? O tempo passa e só o fato de conversar a gente já muda um pouco o que seria qual foi o discurso durante a primeira apresentação. Ok, Oliver, muito obrigado. Com certeza, a tua fala vai cada vez se aprimorando, né? Na verdade, normalmente a gente, à medida que vai trocando, vai podendo acrescentar até mais pontos mesmo, mais coisas. Gostaria de te agradecer. Marcelo, eu que agradeço. Só falar uma coisa que eu esqueci, que acho que é importante deixar registrado. No mestrado que eu fiz foi uma terapia avaliando relação terapêutica, se iria se formar esse vínculo ou não. E o resultado foi que sim, se formou o vínculo. Mas o interessante hoje é que essas terapias elas foram feitas via texto, elas não foram feitas via vídeo. Eram mensagens e na época não tinha lógica, né? Já existiam os comunicadores, mas era uma coisa muito, né, era no computador, não era no celular. Então não tinha essa lógica da pessoa estar online todo o tempo, você mandar mensagens, ela responder na hora, como a gente tem isso hoje, por exemplo, com o WhatsApp. Então foi feito por mensagem, mas mensagens tipo parecida com e-mail, né? Um fórum onde a pessoa mandava uma mensagem e o psicólogo, depois de até no máximo 48 horas, respondia. Então, esse é outro ponto interessante de que hoje ficou-se essa coisa do vídeo. Já tinha na época a questão, né, de falar do vídeo, porque teria que ser o vídeo, e eu fiz justamente não usando o texto, não fazendo por vídeo, para ver mesmo a coisa diferente, né, um outro paradigma completo de comunicação, se isso iria ter as características que tem a psicoterapia presencial tradicional. E teve. Então, um ponto acho também interessante hoje para se debater o assunto de que é possível ainda hoje fazer comunicação de outras formas e prestar serviço psicológico de outras maneiras. Então, não há uma necessidade de ficar restrito ao vídeo.
E nesse todo esse tempo, né, até você falou da mudança, e isso é inevitável, a mudança de discurso e né, de enfoque, porque nesses primeiros anos que a gente estava trabalhando aí com assuntos de terapia pela internet, conselho, etc., o enfoque que eu tinha era muito mais, acho que técnico, né, metodológico, etc. E agora eu estou olhando isso desse outro lado do trabalho e da demanda, né, da possibilidade de você chegar até a população e todos os entraves que isso tem, pela lógica mesmo de como que a sociedade funciona. Então, acho que estou olhando mais para um lado realmente numa ótica que não é a técnica, né, que isso enfim, é só realmente uma questão técnica. Acho que olhar desse lado que não sei se é mais político e mais do controle social, econômico, da lógica de como que as coisas funcionam, acho que também é uma forma interessante de olhar para esse assunto. E é interessante, olha, assim, de onde eu termino vivendo o contato com a virtualidade, a minha pesquisa está sendo feita realmente num outro momento, em que a internet funciona de uma outra forma, tem toda uma lógica diferente mesmo. Então, o atendimento via vídeo termina sendo assim, o óbvio, né? Assim, não, atendimento então vídeo. E Sim, é interessante ver que, à medida em que isso vai ocupando espaço, as outras possibilidades de atendimento vão sendo resgatadas também, né? Então, eu dou muita supervisão para atendimento online e tal, e com muita frequência pessoas terminam vivendo atendimento por texto mesmo, ou atendimento por telefone, em função de dificuldades tecnológicas. Então, essa entrada do vídeo termina trazendo também essas outras práticas que ficam menos óbvias, mas que também terminam tendo um espaço, e um espaço bastante significativo. Assim, na sim, verdade, eu nunca tinha parado para olhar para o atendimento por texto, mas, gente, quando as pessoas estão em crise, muitas vezes elas param e escrevem, né? E como é interessante você parar, escrever e ter alguém com quem você tem interlocução. Assim. É uma outra lógica que também é muito rica, que também é muito interessante. Né? sim. Acho interessante pontuar isso. Muito obrigado e tomara que a gente possa trocar mais vezes. A Sim, gente vai ter outros simpósios aí pela frente, então vamos estar sempre beleza. pensando em estar te chamando para te perturbar Legal. um pouquinho. Tá? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Até mais aí. Valeu. Agora, Carmelita. Bom dia a todos. Eu sou Carmelita Gomes Rodrigues, eu sou analista junguiano, estou falando de Brasília. E eu deixei para de público expressar a minha felicidade de encontrar aqui o Oliver, porque nós nos conhecemos virtualmente alguns anos atrás, quando eu comecei a elaboração do projeto para fazer o meu mestrado em psicoterapia online. E aí eu busquei algumas referências, fiz alguns contatos por e-mail e eu tive o contentamento, a felicidade de encontrar o Oliver, que foi uma seta sinalizadora para alguns processos. O Oliver foi muito generoso, eu chamo de generosidade acadêmica, e a sua generosidade, Oliver, eu não encontrei em outras pessoas, né, em outras portas nas quais eu bati, e aí eu fiquei muito feliz com a sua ajuda. O trabalho acabou se definindo um pouco em função do nosso encontro virtual naquela época, em 2012, porque eu acabei fazendo uma pesquisa muito similar com a que o Oliver tinha feito. Na UNB, a Universidade de Brasília, nós pesquisamos a aliança terapêutica na psicoterapia breve online síncrona. A do Oliver era assíncrona, a minha e do meu professor era online. E, na época, claro, estava proibida a psicoterapia online, né? O serviço não era liberado, só em algumas situações muito específicas, tinha uma resolução vigente, que era, me parece que a 11 de 2012, e por conta dessa não permissão ou não regulamentação da terapia online naquela época, eu encontrei um clima de resistência na UNB, porque o tema era novo lá, o professor, a princípio, tentou me dissuadir, não, vamos pesquisar outra coisa.
que tal pesquisar suicídio, que é a área que ele gosta, e eu insisti. Ele chegou a colocar um condicionante para me acompanhar, que foi que eu conseguisse o suporte de uma empresa de segurança de internet. E aí, com a maior cara de pau, eu bati na porta de uma empresa e não sei exatamente por quê, talvez sincronicidade junguiana. O empresário gostou, ofereceu apoio, se reuniu com o professor e só a partir disso a pesquisa pôde fluir. E os resultados da pesquisa, bem similares ao que o Oliver comentou sobre a dele, a percepção de que a aliança terapêutica se constrói, né? Não foi uma pesquisa de efetividade, foi um estudo qualitativo, mas a gente concluiu que sim, havia construção de aliança terapêutica nos atendimentos online. E, na época, a partir dos resultados, nós publicamos um artigo em que a gente fazia algumas observações, uma defesa, né, da liberação da psicoterapia online, porque a gente percebia que tinha demanda, a gente percebia que as pessoas estavam fazendo a revelia até, de certa forma, de uma autorização do Conselho Federal de Psicologia, então os resultados me motivavam particularmente, não posso falar pelo meu professor, mas me motivavam a tomar um posicionamento de defesa em favor da psicoterapia online. E eu até também não continuei fazendo atendimentos online, exceção de uma moça que eu atendi, uma brasileira que estava fora do Brasil. O assunto ficou meio, depois do artigo, esquecido, porque particularmente eu prefiro a psicoterapia online, eu acho que eu acabei empurrando o meu trabalho, perdão, eu prefiro o presencial, então eu acho que eu acabei empurrando a minha atuação para o presencial mesmo, embora conhecendo o atendimento online, porque nós fizemos 5 processos terapêuticos na época de duração de 4 meses. Então, desenvolvi uma prática, né, no serviço, mas acho que talvez naturalmente, somando as minhas preferências com as das pessoas que me procuravam para terapia, embora eu disponibilizasse atendimento online, porque eu tinha adquirido o selo, na época era necessário ter um selo para fazer orientações psicológicas e não psicoterapia. Acabou não acontecendo demanda e isso ficou um pouco de lado, né? Eu segui a vida. No momento, o assunto só voltou, eu voltei a prestar atenção na psicoterapia online, obviamente, com a pandemia. Eu sou psicóloga clínica de uma unidade de saúde mental que atende crianças aqui no Distrito Federal, uma unidade pública vinculada ao SUS, administrada pelo governo do Distrito Federal. E, na época, quando começou o isolamento, fizemos algumas reuniões com o gestor mais próximo de nós, e até surgiram algumas pessoas do nível de gestão se propondo aproveitar as demandas da população e alguns psicólogos que se dispusessem a fazer atendimento online. Eu me propus, né, eu falei do meu percurso, do meu conhecimento de psicoterapia online, mas não aconteceu, não houve um grupo, não houve chamado para atender online. Nós acabamos descobrindo que, no momento, uma das dificuldades para se fazer psicoterapia online na rede pública de saúde é a dificuldade das pessoas de terem conexão de qualidade. Então, na semana passada, até eu conversei com uma família que era um paciente que eu já atendia e precisei interromper, e eu ofereci para a mãe. Eu disse para ela que eu poderia atender a criança por computador, se ela providenciasse um espaço específico, como eu já tinha uma aliança com ele, até a mim me pareceu uma boa oportunidade para experimentar o serviço na rede pública. Mas, infelizmente, nem eu dispunha de uma internet capaz de fazer isso, a gente acaba por usar a própria internet via celular, nem ela tinha também uma conexão de qualidade. Aí nós combinamos de tentar contornar isso. Aí eu estou providenciando, tentando conseguir lá na minha unidade uma conexão melhor, e ela está tentando uma forma de
instalar uma internet DSL, alguma coisa que dê a ela, ou até via rádio mesmo, mas que permita fazer isso. Então, essa é uma dificuldade concreta, mas eu acho que isso é algo que vai acabar acontecendo, os gestores perceberem a possibilidade e até a utilidade de se oferecer para a população serviço online. Acredito que deva, a partir dessa, digamos assim, busca forçada para o serviço que acabou acontecendo, surjam mais profissionais que se descubram com afinidade pelo atendimento online. Então, de certa forma, a pandemia veio favorecer, digamos assim, a projeção do atendimento online. Mas eu mantenho uma preocupação em relação a isso. Então, como eu disse, eu assumi uma postura de defesa da psicoterapia online, fizemos essa defesa no artigo, na dissertação, e aí o assunto ficou esquecido. Eu cheguei a ser convidada pelo Conselho de Psicologia aqui para participar de uma mesa redonda, para opinar, não deu, porque eu estava fora de Brasília, e aí eu fui meio que pega de surpresa com a liberação do serviço em 2018. Aí eu fiquei meio que dividida entre feliz, porque aquilo que, né, eu defendia, acreditava, aconteceu, e um tantinho, ou talvez um tantão, preocupada, porque... então, o que me preocupa, isso que o Oliver mencionou, o Conselho Federal de Psicologia, enquanto agência de controle, eu não sei se tem capacidade de fazer uma fiscalização suficiente, também não enxergo, não sei se um momento na nossa justiça que acabe por dissuadir profissionais pouco habilitados ou profissionais, ou forçar uma preocupação maior com a qualidade nos profissionais. E daí, coisa de 2 meses atrás, uma editora me procurou para publicar a dissertação, talvez antenada com esse movimento de busca pela psicologia online, e eles me convidaram para publicar. Fiz contato com uma editora. A princípio, eu achei estranha a proposta, não tinha muita disposição, acho que estava sem tempo e cansada, porque eu não parei de atender, né? O isolamento aqui em Brasília não se estendeu aos profissionais de saúde, então eu estou trabalhando direto desde a época, obviamente tomando os cuidados, mas nós não paramos. Daí eu fui depois avaliar com calma a proposta da editora, fiz contato com uma outra editora que, digamos assim, é bem vista pela Universidade de Brasília, voltei para a primeira editora e o livro está, como nós diríamos antigamente, no prelo, né? Eu não sei se ainda usa essa expressão, no prelo, né? Então, o livro deve sair. E aí, em função desse livro, eu fui conversar com algumas pessoas que estavam fazendo psicoterapia online. Obviamente que não meus pacientes. Eu tenho alguns pacientes online, mas eu fui conversar com outras pessoas para ter um olhar mais isento, né? Mais distante. E eu ouvi alguns depoimentos não muito animadores. Eu ouvi umas queixas que me deixaram preocupadas. Nada muito grave, nada que inviabilize a psicoterapia online, mas talvez que sirva como sineta para se pensar muito nisso, em como qualificar os profissionais que possam ser autorizados, em como ajustar melhor os mecanismos de autorização, quem pode, quem não pode. Claro, o contexto de pandemia, eu entendo que houve uma flexibilização maior, que talvez se deva pensar, quando acabar essa pandemia e esse isolamento social, em ajustar isso, talvez até com base nos depoimentos das pessoas, dos profissionais e, obviamente, dos pacientes. Em função do livro, eu cheguei a procurar o Conselho Federal de Psicologia para saber se, de 2018 até agora, se tinha havido muitas reclamações, mas eu confesso que não consegui. Eles estão atendendo em teletrabalho, até eu tenho um contato direto de alguém de lá, mas não houve esse encontro, essa comunicação com o CFP para pegar esses dados. É minha intenção fazer isso depois. Então, passada a pandemia, eu acho que é fundamental que nós, enquanto psicólogos, junto com o Conselho de Psicologia, nos sentemos para avaliar o serviço e
como é que ficam as regras de permissão, talvez alguns condicionantes. No artigo que eu e meu professor, meu orientador, fizemos, nós relacionamos, né, algumas sugestões de cuidados, e entre essas sugestões, nós colocamos restringir, talvez seja um pouco de radicalismo, algo que a gente precisa avaliar junto com outras pessoas, mas nós sugerimos, à época, restringir o exercício a liberação, a permissão da psicoterapia online a profissionais com especialização em psicologia clínica ou com algum tempo de prática clínica, ainda que não tenha feito uma especialização, não tenha titulação vinculada, emitida, pelo Conselho de Psicólogos, ou que não tenha feito numa instituição de pós-graduação, mas que possa comprovar alguns anos de experiência clínica, porque eu acabei fazendo as duas coisas, a psicoterapia presencial e a psicoterapia online, acabei presenciando que o bom psicólogo clínico presencial vai ser também um bom psicólogo clínico online. Eu não vejo muita dificuldade ou diferença na atuação dos profissionais entre presencial e online, inclusive se eu considero as várias abordagens ou especificamente se eu considero a minha abordagem. Então, quando eu penso em mim como psicoterapeuta, psicóloga analista junguiana, me apoiando na teoria do Carl Jung, mas quem conhece a psicologia junguiana sabe que a gente acaba por usar outras ferramentas. Então, quando eu penso no uso das ferramentas da psicologia comportamental, da psicologia, outras linhas, da humanista, a ericksoniana, por exemplo, que eu conheço alguns amigos que atendem, acaba sendo possível em todas as abordagens. E, especificamente na minha abordagem, eu acho que, em termos de teoria, talvez seja possível especificar que eu acredito, eu tendo a acreditar, uma percepção nada referenciada por nenhum levantamento ou estudo sistematizado, é mais uma observação empírica, talvez até uma intuição, de que os pacientes com funcionamento de função sensorial, né, que funciona do tipo sensorial, e aí eles são mais ligados aos 5 sentidos, né, a visão, o olhar, o olfato. Eu acho que essas pessoas tendem a criar um vínculo um pouco mais fraco. Então, talvez, do ponto de vista teórico da psicologia junguiana, eu enxergue uma dificuldade nos pacientes nesse funcionamento, mais ligados à função sensorial. E, ao mesmo tempo, percebo, como o Oliver também destacou, eu percebo uma preferência, talvez, das pessoas do tipo introvertido, que estão mais, que dão preferência ao isolamento, a um distanciamento físico, ou não fazem nenhuma questão desse distanciamento físico. Concretamente, eu atendo agora um paciente que é dentro desse perfil, ele está isolado mais em função dos pais, para proteger os pais. Às vezes me parece que ele meio que usa isso como desculpa, porque poderia ir no presencial e tomar alguns cuidados, mas ele opta por fazer isso, e obviamente eu respeito, já que isso é permitido no momento, né? Então, eu acho que as diferenças são muito mais em função dos sujeitos, dos indivíduos, do que das abordagens. Obviamente que tem técnicas em todas as abordagens que não podem ser contempladas, né? Como, por exemplo, eu não vejo como fazer soundplay no atendimento online. Mas eu acho que, no geral, é um grande avanço da humanidade, digamos assim, é um grande serviço à disposição da psicologia e que os psicólogos nós podemos oferecer às pessoas que precisam de ajuda e não têm o acesso ao presencial por diferentes motivos, né? Acho que esgotou meu tempo e estou à disposição para quaisquer questionamentos mais esclarecedores. Carmelita, muito obrigado. Márcia, você tem a palavra agora. Queria agradecer ao Oliver e à Carmelita por deixarem eu ficar por último. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma característica muito ruim, que eu falo muito. Então, por último, vai me limitar mais, assim, eu vou me comportar, vou ficar menos tensa.
Eu estava ouvindo vocês e fiquei pensando o quanto acho que a gente se complementou nas falas, assim, dentro do que eu estou pensando em falar. Foi muito bom ouvir o Oliver contando do caminho dele percorrido. Fiquei pensando muito, Oliver, quando você falou de se sentir um alien em 2000, né? E aí eu consegui imaginar, se sentir, né? Porque quando hoje a gente no Instituto, hoje não, né? Quando a Ana Carolina e o Marcelo, né? Que começaram nessa área lá no Instituto, no setor de atendimento online, quando eles começaram a desenvolver essa parte, no ambiente da gestalterapia, eles eram muito aliens mesmo. E aí eu achei a imagem bem boa, assim. Inclusive, eu olhava para eles como, gente, o que eles estão inventando, pelo amor de Deus? Como é que gestalterapia vai trabalhar com atendimento virtual? Como é que a gente vai capacitar esse povo para isso? Né? E aí eles, e ouvindo a Carmelita contando do estudo, do caminho que ela foi buscando, certificada, do espaço que ela precisou abrir na universidade, né? Da falta de crédito e de como a sincronicidade ajudou, né, a encontrar os caminhos para poder fazer. Estou curiosa com o livro, quero ter acesso, né? Fiquei curiosa com o trabalho do Oliver também, com o trabalho de mestrado. Assim, acho que a troca é muito rica para a gente poder dar passos. E é curioso como a psicologia tem muito receio das mudanças, né, das transformações. Pensando no tema da mesa, né, atendimento online em tempos de isolamento social, discutindo a partir de olhares distintos, né? Assim, eu me remonto muito a isso, né? Assim, o quanto esse caminho para chegar na possibilidade do atendimento virtual foi muito tortuoso e muito repleto de preconceitos, de muitas tensões, para que a gente, então, pudesse lidar com um novo recurso. Na gestalterapia, a gente tem como marca, né, o início da nossa abordagem, um caminho dos nossos precursores no sentido de questionar a proposta psicanalítica. Né? Nossos precursores tinham uma pegada psicanalítica. E aí eles trazem uma proposta diferente, e reza a lenda, que foram muito mal recebidos entre o grupo deles à época. Né? E uma das coisas que fica marcada é sempre uma busca de se aproximar do outro, buscando um caminho de ajustamento, né? Buscando um caminho possível. E aí, quando a gente vive uma situação como essa que a gente está vivendo, não diria a pandemia, mas anterior, né? A gente vem vivendo na contemporaneidade uma mudança de ritmos, uma mudança de formas de nos relacionar. E se foi a tecnologia, ela entra, né, como um recurso há muito tempo, ela vem entrando. E como é que a gente, da psicologia, tem usado essa tecnologia? Como é que a gente vinha pensando isso? Eu me coloco com muita tranquilidade que eu era uma das que olhava como alien, das que talvez, se tivesse lá na universidade, talvez olhasse para a Carmelita e dissesse assim, pô, só se você conseguir isso, né? E isso até bem pouco tempo atrás. E o quanto não é fácil. Eu acho que a gente está falando das nossas defesas, dos nossos receios. E quando eu ouvi o Oliver falando, ele usou a palavra atropelo, ele usou essa palavra várias vezes. Né? Oliver, você falou atropelo várias vezes. E ele estava falando, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, o que ele está falando? Né? Eu fui me aproximando disso. E eu acho que a gente precisa olhar para isso, para não viver um novo atropelo. Ficou muito forte, eu achei muito pertinente quando a gente pensa por que o nosso conselho entende que é interessante liberar sem uma avaliação mais criteriosa todo mundo que vai usar a virtualidade e não entende que liberar isso na universidade é promissor como estudo. Né? Não liberar loucamente, mas seria liberar o estágio, que é supervisionado por quem é capacitado. Quando a Carmelita diz, eu não vejo muita diferença no atendimento, no trabalho que vai ser desenvolvido
seja virtualmente, seja presencialmente, me remonta a isso. Assim, a gente talvez precise se capacitar lá na graduação, né? Não é quando ele está lá na ponta, que eu brinquei muito, como eu estou... Enfim, me dei conta que eu fiz uma bagunça, mas eu vou seguir esse caminho, depois eu arrumo. Vou me organizar agora. Porque eu não me apresentei, eu sou Márcia Stark, sou psicóloga, sou gestalterapeuta, e eu trabalho em clínica desde 1992, são 28 anos, e tenho uma prática desde 2002 como formadora em gestalterapia. Venho trabalhando com casais, famílias, grupos, venho me desenvolvendo nesse caminho. Então, quando a gente viveu esse atropelo atual e o Conselho me deu uma mensagem ambígua, a BEP me deu uma mensagem ambígua, quando o MEC me parecia mais aberto do que a BEP, para lidar com uma realidade que eu vejo na prática, eu fiquei confusa, mas eu só consegui dimensionar melhor agora quando eu vi o Oliver falando, né? Eu falei, gente, porque eu pensava isso, eu falei, a gente vai esperar as pessoas se graduarem para elas, então, começarem a trabalhar com isso? Como é que a gente vai precisar? Ao contrário, na verdade, a gente já vem precisando discutir as possibilidades, como qualquer uma das áreas, ou recursos, ou modalidades psicoterapêuticas. E aí, o que me vem nisso, assim, como que a gente lida com o que a gente não conhece e como é perigoso tanto a negação absoluta quanto o amor maravilhoso, vamos fazer, é a solução do mundo, agora só tem isso para fazer. Né? Assim, atender virtualmente como gestalterapeuta não é igual a atender presencialmente. É diferente. Uma outra forma de atendimento. Os recursos técnicos, eles precisam ser revisitados, como qualquer novo contexto. Eu tenho a minha sala lá, eu até fiz, é isso que me bagunçou a vida, porque eu ia fazer uma apresentação, vou mostrar para vocês, só para vocês verem, assim, porque o meu habitat natural é esse aí, né? Eu atendo, esse é o instituto, onde eu estava há 20 e tantos anos, de segunda, às vezes a domingo, os alunos sabem, né? No mundo concretão, no chão, assim, né? E quando eu saía da minha sala aqui, e por algum motivo eu ia atender nessa sala aqui do lado, onde a gente atendia a família, eu precisava me reorganizar. Né? Quem é meu aluno sabe que eu ia lá, apontava os lápis que eles tinham deixado sem apontar, tirava os copos abandonados. Eu precisava me situar, me contextualizar com o ambiente. Não pode ser diferente quando eu venho para a virtualidade. A minha distância para o meu cliente nessa cadeira aqui, para esse sofá, é uma. Nessa daqui, para essa, é outra. Aqui é completamente diferente. A forma que eu ouço o som, a forma como eu vejo a pessoa, a luminosidade, como ela me ouve. O que eu tenho nesse... Desculpa. Nesse baú daqui, eu tenho um baú aqui eu tenho outro. São recursos de possibilidade diferente. E o meu cliente, quando ele entra nessas diferentes salas concretas, ou quando ele entra por essa porta aqui, ou quando ele clica no link do WhatsApp que eu mandei para ele, ou no link pelo e-mail que eu mandei para ele, é completamente diferente dele tocar essa campainha aqui, aqui, dele clicar no celular dele. Isso precisa estar no campo. Para nós, gestalterapeutas, que trabalhamos na relação terapêutica, o campo precisa ser atualizado. Quando a Carmelita pergunta, será que a gente já está tendo reclamação? Né? Quando o Oliver fala da nossa capacitação, eu fico muito atenta para isso, porque, de fato, uma das minhas maiores questões nesse momento na prática clínica vai na direção de trazer os alunos, primeiro, para esse momento de estamos no mesmo lugar, eu e o cliente,
você chamar, acho que o Oliver é que chamou de cliente qualificado, né? Ele é capaz de manejar isso aqui comigo? Qual é o jeito, qual é o recurso que vai ser possível para ele? E o quanto eu, psicólogo, preciso estar atenta para não estar mais voltada para a minha técnica, para o que eu vou ouvir do que ele vai falar, para o que eu vou discutir, para a intervenção que eu vou fazer, para o experimento que eu vou propor, mas eu preciso estar atento. A gente está conseguindo construir um diálogo, um espaço funcional protegido. Ele está sendo atendido aonde? É na sala da casa? Na sala da casa não dá. Se ele mora com mais uma pessoa, não dá para ser na sala da casa. Vai ter que ter uma alternativa. Se for ter que ser com alguém da família para ajudá-lo, eu vou ter que incluir esse alguém na família nesse momento aí de atendimento de alguma forma. Não é o mesmo atendimento anterior, né? Então, quando eu penso esse momento, assim, eu penso que a gente está vivendo uma grande adaptação, muitos ajustes para o trabalho em si, né? Assim, eu acho que as pesquisas e os estudos, encontros como esses aqui que a gente está tendo, fazem com que a gente pense e se atualize para o que a gente está vivendo lá no setting terapêutico. Muitas pessoas falam, e isso já foi falado em 1 milhão de lives aí do pessoal do grupo de pesquisa de atendimento online, né? Assim, de atendimento que nem é bom online, né? É TICS, né? Diz que o jeito bacana de falar é via TICS. Eu tenho que aprender. Assim, o que eu preciso entender que isso é diferente, e quando eu falei do TICS, eu falei brincando, mas não é brincando. Porque, sim, o atendimento por telefone, ele é um atendimento clínico. A gente, às vezes, começou a confundir, né? Assim, não, mas eu estou só respondendo o WhatsApp. Eu, psicóloga, quando o meu cliente me manda uma mensagem de uma mobilização ou de uma questão, quando eu respondo para ele, eu estou fazendo um atendimento psicológico. Eu não estou respondendo para minha amiga. Quando ele me manda uma foto de um momento, de alguma coisa que a gente trabalhou na sessão e ele quer me atualizar por algum motivo, eu estou trabalhando. E eu preciso olhar para isso com cuidado e respeito. Senão eu não uso o instrumento corretamente. Então, no nosso trabalho como gestalterapeutas, a gente trabalha favorecendo com que o outro possa se perceber, se atualizar nas relações que ele estabelece, identificando e atualizando a maneira como ele se constrói na relação com o mundo. Eu sou uma parte desse mundo e ele está experimentando comigo. E eu preciso ser continente para essa experimentação. Seja por telefone, seja por celular, seja pelo computador, seja presencialmente. Eu trabalho nessa direção, eu preciso fazer ajustamentos. A gente tem um conceito em gestalterapia que chama-se ajustamento criativo, ou alguns chamam de ajustamento criador, né? Que é uma ideia de buscar encontrar a melhor maneira de se atualizar nos diversos momentos. E esse movimento, ele precisa ser pensado, né? Eu vou voltar lá para a palavra do atropelo e da legitimação da pesquisa que os colegas trouxeram. O quanto estar aqui hoje de manhã, sábado de manhã, 9 horas da manhã, é uma bênção que a gente possa estar aí em quase 30 pessoas essa hora da manhã pensando sobre isso, depois de meses de lives, porque a gente vem sendo inundado por essas informações, mas eu nos percebo atentos, ainda refletindo e pensando, e principalmente olhando e pesquisando para frente, porque é tudo ainda muito recente. Quando o Marcelo está aí publicando, né, terminando o doutorado dele, lá no HCTE, sobre esse tema, e aí é uma coisa, né, assim, algumas pessoas sabem, eu e Marcelo, nós somos casados também, e eu fico para ele, pelo amor de Deus, acaba esse capítulo agora, pesquisa só até agosto. Chega, agosto parou, escreve a tese para terminar o que você tem para fazer. E aí ele diz para mim, mas olha, ainda está acontecendo isso, eu ainda tenho que pesquisar aquilo.
E aí eu aproveito em público e digo, ainda vai ter muito que pesquisar, se não vai acabar nunca. Tem que ter um risco. Esse risco a gente vai fazer momento a momento. Eu não vou falar para ele fazer o pós-doc, não, pelo amor de Deus. Mas alguém estuda de outro jeito, sem uma tensão que um doutorado oferece. Mas a gente faz grupos de pesquisa, a gente estuda junto. Eu acho que se a gente aqui, de alguma forma, hoje pela manhã, estamos aqui reunidos olhando para isso, a gente tem interesse. Então, a gente pode seguir pensando e discutindo. A minha contribuição era muito nesse sentido, de trazer um pouco o quanto para a gestalterapia. A grande questão é eu me lembrar que é relação, e que é relação num outro espaço, e que exige recursos um pouco diferentes, mas que eu preciso estar igualmente atenta. Exige muito estudo e muita seriedade, exige muita, eu diria seriedade mesmo, senão daqui a pouco as pessoas estão atendendo assim, não aparece por causa do fundo. Está lá deitada, na cama, atendendo o cliente, sem imagem, sem nem ter acordado. Né? Assim, peraí, eu não vou atender as pessoas assim. Né? Como é que eu cuido do que eu estou fazendo? Como é que eu cuido dos meus registros? Como é que eu cuido? Nós todos sabemos que tem aspectos que precisam ser muito pensados e muito cuidados em relação a esse setting que a gente está não inaugurando de jeito nenhum, mas explorando muito mais, eu diria invadindo. Né? Acho que a gente está invadindo esse setting de março para cá, com muitos colegas. E aí eu acho que, para mim, a provocação maior fica essa, né? Como é que colegas que nem estavam trabalhando com psicologia puderam mergulhar na clínica com essa autorização só de se inscrever e poder atender, e outros quase colegas aí no 10º período, 9º período, talvez alguns que já até estivessem atendendo, estudando a virtualidade, seguindo o caminho da resolução anterior, ficaram impedidos porque eles não podiam fazer seu cadastro. E aí fiquei com isso, assim, os diversos olhares vêm nessa direção, de diferentes pontos de vista, né? Quais são os diferentes pontos de vista que a gente estava... Diferentes pontos de vista que nós estamos olhando. É isso, queria agradecer. Estou aberta aí para a gente trocar, perguntar. Obrigado, Márcia. Eu achei muito interessante escutar as 3 falas e escutei as falas de quem está, nesse momento, vivendo o processo de pesquisa em relação à psicologia e virtualidade. Né? Então, quando o Oliver conta o que ele viveu, a Carmelita conta o que viveram há tempos atrás, eu achei interessante, né? Porque o Oliver lá bem... Parece que lá para 2000, né? Carmelita... Antes disso, eu acho... um pouco antes disso, Carmelita em 2012 e eu agora em 2020, né? E é interessante, eu estou fazendo meu doutorado num programa interdisciplinar, que é o HCT, História das Ciências Técnicas e Epistemologia. Mas o meu orientador é da psicologia. Então, muito das trocas que eu vivo em relação ao meu trabalho eu tenho um pezinho num programa interdisciplinar, então troco com pessoas de outras abordagens, de outras áreas, de outras áreas do conhecimento, e tenho um pezinho na psicologia, e aí troco com pessoas ligadas à psicologia. E vou dizer para vocês que até hoje existe uma resistência, um olhar meio assim, enviesado para psicologia e virtualidade. E é interessante, assim, a minha pesquisa é sobre controvérsias em relação a essa prática. E uma coisa que tem ficado muito, muito marcada, assim, eu tenho estudado os cadernos dos CONEPs. CONEP é uma grande discussão que acontece antes das plenárias, antes de ser eleito quem vai assumir a coordenação do conselho, do sistema conselhos. E é interessante que nos cadernos dos CONEPs, normalmente, muitas vezes, assim, em muitas gerações de Congresso Nacional de Psicologia, né,
existe uma demanda que se invista no ensino do atendimento online, no estudo do atendimento online, das práticas online, mas quando a gente vai ver as resoluções que saem a partir das discussões que são feitas no Conselho, são discussões que vão muito mais no sentido de buscar o controle, né, de buscar segurar as rédeas e controlar de uma certa forma, assim, do que o discurso que vem dos CONEPs. Eu acho muito interessante isso, muito curioso isso, assim. E muito curioso ver que, por exemplo, nas discussões que eu vivo na psicologia existe uma resistência maior. Nas discussões que eu vivo em outras áreas sobre o atendimento online, com outras pessoas de outras áreas, eu vejo as pessoas assim meio que com um discurso, pô, que legal, que, sabe, um discurso meio que totalmente diferente. E achei muito interessante o fato de vocês dois terem se afastado um pouquinho até, né? Não terem feito o movimento de estudar, de se aproximar. Carmelita falou de segurar um pouquinho a bandeira do ser a favor do atendimento online. E aí, depois de viver esse encontro aí com essa coisa meio talvez resistente, não sei, fico pensando se tem a ver com isso, né? Vem o movimento de não ficar tão perto dessas práticas. Eu fiquei realmente curioso com esse fenômeno, né? E eu fiquei curioso também com o fato de a gente olhar outros países, por exemplo, na Itália, nunca foi proibido o atendimento online. Assim, muito pelo contrário, o que a gente vê de regulamentação vai no sentido de dar suporte a que essas práticas aconteçam, né? Mas no Brasil, mesmo o brasileiro tendo uma história assim, de uma certa aproximação com a internet, a gente tem um discurso mais conservador. Mas, ok, eu queria só fazer esses comentários, eu acho que talvez eles provoquem algumas coisas, mas queria abrir também para perguntas para as pessoas que estão assistindo e queria ver se alguém... Mas antes mesmo de abrir para perguntas, Olivia, Carmelita, Márcia, depois de terem escutado as falas, até os comentários que eu fiz agora, vocês querem colocar alguma coisa, fazer algum comentário? Ou eu já abro para as perguntas? A gente possa pegar emprestado uma expressão do alemão e usar para justificar. Eles têm um termo que eles chamam Zeitgeist, que é mesmo o espírito de uma época. Então, talvez no momento em que eu tivesse feito a minha pesquisa e o treinamento e terapia mesmo com o Oliver, não tinha, digamos assim, uma predominância desse espírito de época tão facilitador ou tão motivador para que se praticasse a psicoterapia online. Mas agora chegou esse espírito de época, né? Esse Zeitgeist surgiu com o isolamento social e acho que tudo muda. Mas vão ficar mantidas as preferências, né, por psicoterapia presencial em alguns casos, tanto de pacientes quanto de profissionais. Acredito que algumas resistências tenham sido quebradas. E aí um exemplo concreto, Márcia, você conhece o nosso querido Jorge Ponciano. Eu tive a honra de tê-lo na minha banca de defesa de mestrado em 2012, e lá atrás, 8 anos atrás, estava lá o professor, né, Jorge Ponciano, que já passou dos 80 anos, entusiasmado, defendendo a ideia, dando total apoio, né, porque ele é assim, à frente do tempo, ele é um grande homem, né? E recentemente ele leu, como ele mora aqui em Brasília, nós moramos numa área próxima e trabalhamos também em localidades próximas, e ele foi meu professor e ele é muito generoso. Ele aceitou ler os originais do meu livro e deu contribuições riquíssimas, né? E então ele estava contando que antes ele não atendia online, era só presencial, e aí a partir da pandemia ele também estava atendendo online. Então essas resistências foram, como o Oliver fala, atropeladas, elas foram meio que, né, quebradas na marra. E aí eu acho que a partir de agora é tudo diferente. Quase todas as mentalidades, todas as visões, as resistentes ou as entusiastas em relação à terapia online, elas estão afetadas, vão se manifestar com alguma alteração. E concordo com a Márcia, é absolutamente necessário que venham pessoas pesquisando o tema, analisando os enfoques que não foram ainda explorados.
né? Então, assim, as pessoas que estão procurando tema para mestrado, para doutorado, olha, está abundante aí nessa área. Com certeza. Bom, gente, vamos abrir para as perguntas. Eu vi que tiveram alguns comentários via chat, mas eu preferia que as pessoas que quiserem fazer perguntas, quiserem participar de alguma forma, façam as suas perguntas de forma usando a voz mesmo, tá? E se não tiverem perguntas, eu tenho. Então, aguardo. Bom dia, gente. Eu fiquei super encantada com a fala de todos vocês e, assim, trazendo muito para a questão da clínica, né? E eu estava aqui, uma das coisas, eu acho que fiz umas 3 perguntas e eu quero lançar para os 3, vou tentar fazer bem sintética, que eu estou percebendo que a discussão que a gente traz acaba sendo muito focada no atendimento clínico. E eu tenho uma inquietação de capacitação e de fiscalização também para o presencial, né? E eu fiquei, quando saiu as exigências de inscrição e tal, eu fiquei, poxa, por que não tem isso para psicologia clínica presencial, sabe? E aí, eu fico, será que essa exigência toda, né, que eu acho que eu concordo e pactuo, ela não teve esse viés pela resistência ao virtual, mais do que por uma garantia de qualidade, né, que aí quando veio, eu sou de Natal, né, e aí eu fui acompanhando algumas discussões nos grupos e eu fui vendo que os critérios, né, para definir se aprovava ou não pelos conselhos eram distintos, porque dependia muito da maturidade dos fiscais aprovarem ou não. Então, assim, não houve uma discussão mais ampla sobre a questão das plataformas. Eu achei super rico, Oliver. Eu também trabalho no serviço público e teve uma dificuldade enorme de discussão, de ampliação da assistência, por essa dificuldade de articulação de discussão da plataforma via regulação, e eu trabalho com urgência, né? Eu trabalho exatamente com o que a resolução diz que proíbe, eu trabalho com violência e trabalho numa UPA, eu trabalho numa urgência, né? E aí eu fico, poxa, né? Faço atendimento clínico em situações de risco, né? E eu fico, será que essas resoluções não estão pensando muito mais nas áreas e nas situações que você considera mais grave e não faz a classificação que a Carmelita falou, que é a classificação do risco de saúde mental, né? Você vai ter um espectro aí, né? E isso é muito diferente, assim, você vai ter várias situações de urgência que são diferentes, né? Pessoas que estão em estágios diferentes e que eu avalio que faz, em alguns casos, o online iria ajudar para caramba, né? Sou da Gestalt, então na Gestalt eu percebi uma resistência muito grande aqui, porque a gente parte da discussão do que é contato, né? Precisa ter um contato, esse contato a gente vinha valorizando muito a questão do físico, e hoje abri uma seara de discussão de contato mais ampliada, né? E eu acho que atravessou sim essa questão do que eu considero, né, mais presente, que eu considero mais válido, e acho que o virtual ele faz a gente refletir muito mais que isso, né? O que é para além do contato físico, as possibilidades de encontro. E eu acho que as pesquisas e o que a gente vem conversando está muito por esse hábito, mas quero lançar para vocês essa discussão, né? Será que a gente não precisa falar isso também para a clínica presencial, né? Aproveitar a deixa do online. Posso começar? Darliane, né? Então, Darliane, eu achei perfeita a sua observação, porque a minha inquietação quanto a, digamos assim, a facilidade, ou eu prefiro usar um termo mais forte, a permissividade para que qualquer pessoa que conclua a graduação de psicologia possa abrir as portas e atender, me inquieta, me preocupa, já chegou a me angustiar muito, porque ao longo das pesquisas até eu achei uma frase que meio que justifica a minha inquietação. O prejuízo não pode ser maior que os benefícios, ainda que haja algum benefício de qualquer pessoa só porque tem o CRP atender, mas e qual é o prejuízo? Então, eu não
eu não percebo uma preocupação com a qualidade dos serviços presenciais. Antes da permissão para o online, já não tinha essa qualificação. A gente que está em clínica há muitos anos, em consultório há muitos anos, recebe muitos pacientes com marcas, com queixas, eu chamo sequelados, de alguns atendimentos nada felizes, de atendimentos por pessoas que certamente tinham a intenção de ajudar, mas não têm a devida qualificação. E uma vez eu tive até um embate com uma psicóloga e ela achou que era muito radical o meu ponto de vista e até elitista. Você está defendendo que tenha que ter formação, pós-graduação em clínica como condição para ser psicólogo clínico, mas nem todo mundo pode pagar. E aí eu não acho que a necessidade ou a limitação pessoal do profissional deva ser colocado como prioridade sobre a qualidade do serviço e a possibilidade de vir a fazer um agravo. Então, assim, a minha inquietação hoje com a qualidade ou os critérios de permissão para fazer psicoterapia online são uma sequência, são uma continuidade dessa demanda que eu acho que existe há tempo de qualificar melhor quem vai ser autorizado. A Ordem dos Advogados faz isso para condicionar que um advogado, quer dizer, uma pessoa, um bacharel em direito possa advocar. O Conselho de Medicina também tem algumas exigências, embora o médico me disse que isso é muito flexibilizado. O fato é que, havendo erros aqui e acolá nos meios de controle, a gente precisa pensar sobre a qualificação dos atendimentos psicológicos, porque não é muito mais fácil se esconder atrás da virtualidade, estando oferecendo um serviço pouco preocupado em afetar o paciente do lado de lá, né? Então, se a gente coloca o foco na vida do paciente, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com qualificar. E o Conselho Federal de Psicologia, as universidades, têm como fazer isso. Eu não sei se no nível da graduação, revendo currículos, ou no nível de pós-graduação, mas a gente tem que prestar atenção na qualificação dos serviços psicológicos, tanto presenciais quanto online. Oliver, você quer se colocar sobre esse tema? Tem alguma coisa? Tá. Sim, acho que é uma questão que, pelo menos depois de muito tempo, assim, eu passei a olhar mais, de uma maneira mais firme para a coisa do trabalho e cai nisso, né? É trabalho. Então, agora, principalmente agora, o mote do atendimento online é esse, né? Olha, então, atenda online, não sei se vocês já viram em Facebook, né, o pessoal, olha, aula grátis de atendimento online, baixe seu e-book, faça o curso e passe a atender online, sabe? Seja o psicólogo online. Esse é o mote. E aí, assim, surge isso, então, qual que é a qualidade desse negócio, né? Tá todo mundo querendo fazer, mas aí volta para o presencial, porque qual que é a qualidade do presencial? Se o presencial está meio escondido, ninguém está vendo, assim, né? Não dá para a gente assim, clicar e olhar lá o presencial, e é o problema, esse acho que na verdade é o problema histórico. Não há a fiscalização, ela de fato não existe de maneira sistemática, a fiscalização, e ninguém, acho que ninguém nem quer, né? Porque se quisesse, a gente iria eleger e montar chapas, etc., no próprio no CONEP, iria aparecer isso, né? Grandes demandas por fiscalização. Então, isso é um negócio assim, bem, acho que assim, é uma coisa bem complicada, no fim, assim, a maior complicação acho que está por aí. Eu tenho uma posição muito mobilizadora em relação a esse tema da graduação em psicologia, porque eu acho que muito mais não, mas igualmente importante quanto a fiscalização, né? E a fiscalização ela exige braços, exige disponibilidade, né? Estar como conselheiro do conselho não é uma tarefa tão bem remunerada assim, e tem uma tensão muito grande envolvida nisso, mas deixando um pouquinho o conselho de lado, eu vou para o lado que me toca muito. Eu ainda considero a nossa graduação muito aquém do que ela poderia ser.
eu não vou nem ir lá, a gente pode ir lá para o ensino fundamental e eu vou repetir a mesma coisa. Eu me dou muito quando eu ainda recebo pessoas na pós-graduação trazendo, por exemplo, uma postura de times da graduação. Ah, não, eu sou gestalterapeuta porque como eu não gosto da psicanálise, então eu nem assisti às aulas daquele psicanalista maluco. Ah, eu não gosto de TCC, então eu nem assisto a aula daquele professor. E quando eles me relatam, ainda por cima, que esses professores, dentro do ambiente acadêmico, incentivam essa briga de times, isso me apavora, né? A nossa profissão é uma profissão de relação, é uma profissão de lidar com diferenças, é uma profissão que exige atualização constante, até para que a gente tenha esse controle, né? essa reavaliação. Quando o Carmelita falou sobre pacientes com dores severas, né? A partir de intervenções não tão bem sucedidas, eu tenho a mesma sensação. As pessoas têm uma excelente boa vontade, mas às vezes nenhuma oportunidade durante a graduação de experienciar de fato o que é ser psicólogo em qualquer esfera, presencial, virtual, na clínica, no hospital, na empresa, né? Eu sinto que nós saímos muito ingênuos da graduação. Eu sempre faço algumas perguntas nas primeiras aulas que eu tenho e, infelizmente, eu os vejo respondendo o que eu respondia em 87, gente. Em 87 e em 92. É muito tempo. Eu tenho 52 anos. Né? Assim, eu tenho 28 anos de formada. E as pessoas estão me falando muitas vezes de uma mesma graduação. Fico feliz aqui no Rio, eu tenho notícias de algumas universidades que têm feito trabalhos mais voltados para esse aluno integral. Para quem é esse profissional de psicologia? Algumas graduações onde tem um espaço, uma matéria, um conteúdo, um momento, aonde é cuidado desse... É como se fosse construído um fio condutor desse aluno. Porque ele entra numa sala... Houve filosofia, vai para outro, né? Houve psicodiagnóstico, e aí ele vai para outra sala, psicopatologia, ele vai para outra sala, e são diversos conteúdos lindíssimos, mas muitos sem maturidade e sem base, porque a gente vem aí de um ensino que não dá essa capacitação de reflexão nem cognitiva, e a gente vive num momento em que muitos de nós, né, desses jovens também, e dos mais velhos também, assim, muitos vão fazer psicologia porque não estão se dando bem na vida, né? Estão com dificuldades com o pai, com a mãe, com o tio, com o marido. E na graduação não tem um fórum, nem que seja para dizer, ó, a graduação de psicologia não é tratamento para você. Olha, isso aqui que você está estudando linka com isso, é oposto a isso. Aí a gente tem sou gestalterapeuta, um monte de coisas, de abordagens que não são congregáveis, né? E aí a gente tem erros mesmo, erros graves, que presencialmente são, de fato, muito difíceis de serem captados, né? E aí, nesse sentido, eu fico um pouco, voltando um pouco para a provocação, eu fico com uma sensação de que talvez no mundo virtual a gente comece a ter... não sei se isso é bom para os psicólogos, assim, em termos de... Eu acho bom de longo prazo, mas pode ser muito doído. Porque aí, na virtualidade, a gente tem alguns registros diferentes. A gente tem, diferente do presencial, a gente tem, o quanto muitas vezes... a gente vive de um jeito diferente com esse encontro com o cliente. Deixa eu falar de outra forma. Eu tenho a fantasia de que, na virtualidade, a gente tem mais chances de viver erros graves do profissional e que esses erros graves cheguem a ser questionados e fiscalizados pelo conselho, muito mais do que presencialmente. Talvez seja essa a provocação da Darliane aí quando ela fez a pergunta, né? Porque muitas vezes as coisas aconteciam lá nos gabinetes de psicologia, nos consultórios, e não ecoavam muito, né? Não se tinha uma fala. A gente tem uma visibilidade hoje, 58 anos aí de profissão, né?
A gente tem uma visibilidade em 2020 em relação à psicologia completamente diferente da visibilidade que se tinha de psicologia em 87. Né? Quando eu fui fazer a graduação em psicologia, as pessoas não falavam de psicologia como elas falam em 2020. Há uns 2 anos atrás, psicologia era um dos maiores relações candidato-vaga para a entrada na graduação. Isso faz com que a nossa graduação precise ser revisitada. E aí, nessa revisitação, tanto presencialmente precisa ser revisitado, quanto as diferentes formas de intervenção. E aí, para mim, fica... Quando ela traz essa coisa da fiscalização, do olhar, eu penso que é na academia que a gente tem que trabalhar muito, porque a academia, como graduação, prepara essas pessoas, pode trazer uma visão crítica e traz essa dimensão da pós-graduação. Para mim é muito curioso, né? Desde que eu me entendo por gente, que você entra na graduação e eu já sabia que eu tinha que terminar o curso e fazer uma formação. Isso, para mim, sempre foi muito curioso. Assim, quando alguém questionou, por que, quando a gente fez o título de especialista lá no IGT, que absurdo, vocês vão criar uma obrigatoriedade para um curso de pós-graduação para legitimar a prática. Eu falei, gente, isso já é assim, só não tem esse nome. Porque para que você, dentro do meio, muitas vezes se sinta seguro, você vai ter que fazer alguma coisa depois da graduação. E sempre me incomodou que a nossa graduação deixasse esse ponto a desejar. Assim. Sempre vai ficar faltando alguma coisa, mas eu acho que a gente podia estar melhor. É isso. Não sei se te respondi, Dália. Não sei se a gente atingiu o que você estava querendo, mas foi por onde me tocou. Bom, gente, a gente tem mais 2 minutos, que não é um tempo suficiente para que uma nova pergunta seja feita. Então, nesse momento, vou agradecer a participação de vocês 3. Carmelita, Oliver, se quiserem continuar assistindo ao evento, vocês estão convidados para estar assistindo. Nossa próxima atividade vai ser uma palestra da Juliana Pontillo sobre as possibilidades de contato no atendimento online. Contato é o tema central da gestalterapia, então esse é um tema que é muito importante e, de uma certa forma, se aproxima um pouquinho, né? Assim, vocês 2 pesquisaram sobre aliança terapêutica. O contato não é exatamente aliança terapêutica, mas assim, a possibilidade de contato da margem que essa aliança terapêutica possa ser construída, vamos dizer assim. Né? Então, convido os 2 a participar, a continuarem no evento, se quiserem. Eu vou fazer um outro pedido a vocês 2. Assim, como meu tema são as controvérsias referentes ao atendimento online, eu fiquei realmente com muita vontade de fazer uma entrevista com cada um de vocês, olhando para o que vocês viveram em relação a essa controvérsia, né? a esse embate nesse processo de entrada da virtualidade na psicologia. Eu acho que vocês têm muita coisa para falar sobre isso. Vocês experimentaram essa aproximação em relação ao tema num período em que, se hoje em dia eu sinto essa controvérsia na pele, assim, eu imagino como é que vocês não devem ter vivido isso, e aí eu queria fazer esse pedido, né, que a gente possa estar se encontrando num outro momento para estar fazendo uma entrevista sobre esse tema, tá? Ok? Então, gente, agora a gente vai estar... a gente não vai ter um intervalo entre as atividades, a gente está assumindo que, como as pessoas estão em casa, elas vão se autogerir aí em termos de ir ao banheiro, beber uma água, fazer essas coisas, então as atividades vão ser meio que encadeadas mesmo, tá? Então, Juliana... Deixa só a gente se despedir, né? Não, desculpa, gente. Desculpa. Pode ser bom. Pode ser legal, assim. Bom, muito necessário. Desculpa, gente. Na verdade, eu ia pedir exatamente isso. Se vocês quiserem falar qualquer coisa e fazer o fechamento de vocês, tá? Desculpa. Vamos lá, vocês 3. Bom, agradeço então, novamente a participação.
Marcelo, Carmelita e Márcia. E foi bom falar com vocês. Estou à disposição aí se precisar para fazer entrevista e vamos lá. Eu vou desligar o vídeo, mas eu vou deixar ligado aqui e vou acompanhando aí aos poucos. Até mais, gente. Bom dia. Obrigado. Eu queria agradecer muito vocês, né, por terem estado aqui comigo na mesa. Assim, foi uma grata surpresa. A gente não tinha se conhecido antes, né? Então, foi muito bom estar com vocês na mesa. As pessoas que participaram, que estavam assistindo, principalmente as que tinham carinha para me ajudar, porque falar sem ver as pessoas é muito difícil, né? Então, foi muito bom. Queria agradecer. Saio com coisas pensando aqui. É isso. Obrigada, Marcinho. Em especial, Marcelo, Carolina, coordenadores da linha de pesquisa, e aos outros membros da equipe também, pelo convite. Também agradeço o convite, foi uma alegria participar. Inicialmente eu achei que fosse cansativo, desgastante no meu sábado, né? Mas eu estava enganada. Podem ter certeza de que houve um encontro, foi muito prazeroso. A gente certamente aprende sempre muito, né, nesses eventos. Estou feliz de ter podido contribuir. Estou à disposição para a entrevista, Marcelo. Também vou desligar o microfone e a câmera, mas vou continuar ouvindo, principalmente esse tema seguinte, que me interessa muito. Muito obrigada, bom dia a todos. Nos encontraremos em breve, com certeza. Legal. Gente, Márcia, quer comentar mais alguma coisa? Não. Não? Eu não vou sair porque eu vou ficar olhando vocês. Tá. Muito obrigado pela participação dos três, assim, contribuíram muito. E agora vamos lá. Juliana, eu estou na dúvida quem vai estar facilitando essa mesa agora. A Carol. Carol, vai lá, Carol. Olá, bom dia, gente. Foi ótimo ouvir essa primeira mesa. Acho que começamos muito bem o evento, né? Adorei. Eu e a Juliana, a gente tinha combinado a gente fazer um pouquinho diferente da forma como vocês fizeram, que, assim, a ideia é ser mais um bate-papo, né? Então, assim, se surgirem perguntas ao longo da fala dela, podem escrever no chat, que eu vou ficar de olho aqui nas perguntas e a gente vai meio que cuidando do tempo e das perguntas e tal. Eu vou interromper quando der para interromper, tá? Então, fiquem à vontade para fazer pergunta pelo chat ao longo da palestra inteira, beleza? Eu fiquei incomodada com tadinha. A Lilian ficou aqui com a mãozinha levantada, ela queria perguntar. Mas, Lilian, eu acho que teremos outras oportunidades. Assim, a gente tem o dia inteiro, né, para estar junto e tal. Espero que a gente possa responder na próxima pergunta que surgir. Vamos lá, Ju? Oi. Então, eu sou Juliana Pontilo, né? Sou gestalt terapeuta também, fiz minha formação no IGT, fiz a faculdade na UFRJ, né? Me formei lá em 2000 e fui fazer especialização agora no IGT. E, assim, uma coisa que foi um marco, assim, para mim, né? Dentro, eu já estou pronta, você está vendo, né? Tem alguém falando aí. Era da minha turma, ela. Ela pode. Eu lembro que eu estava lá no finalzinho da formação e veio o primeiro simpósio, né, de IGT sobre atendimento online. E eu fui, né, naquela, assim, despretensiosa, assim, né, não, sou gestalt terapeuta, tem que ter o contato, o vínculo, como é que a gente vai fazer isso no online, né? Vou lá assistir só para saber o que é isso, né, que está aparecendo aí. E aí foi uma grata surpresa, assim, né? Foi o dia inteiro, assim, né, de palestras. E eu lembro que eu saí de lá, assim, porque eu lembro que ele convidou o Marcelo e a Ana Carolina Bianchi, que eram os organizadores, né, do simpósio. E eu lembro que eles convidaram pessoas de fora, assim, né? E fizeram por videoconferência também. Então tinha pessoas da Itália lá falando. E aí eu falava assim, nossa, olha como que traz, né, algo muito maior, né, um mundo aqui entrando, né? E também essa questão assim de me ver já fazendo algum tipo de atendimento online, né? Como a Márcia falou do WhatsApp, né? Se a gente não toma cuidado, né?
ali mesmo, quando a gente faz o primeiro vínculo, hoje em dia é mais pelo WhatsApp, que as pessoas procuram a gente, né? O que antes era por telefone. Então, o quanto que a gente tem que estar atento a isso, que a gente já está ali fazendo, né, um atendimento meio assíncrono, né, que não seria ao mesmo tempo, né, e o síncrono seria ao mesmo tempo, mais online, assim. Então, eu saí de lá, assim, né, já muito mais aberta, né, eu entrei com muitos preconceitos, assim, né, e saí de lá muito mais aberta, assim, né, sobre esse tipo de atendimento. E aí, achei interessante porque eu fiquei anotando muita coisa e mandei para as pessoas que eu conhecia, né? Quem não tinha ido no simpósio, para poder ter uma noção de como foi. E aí, na semana seguinte, assim, uma pessoa já me indicou alguém para atender online, que estava em outra cidade, né? Então, até eu fiz uma exposição aqui, né? De PowerPoint, né? E aí eu falo assim, né? E eis que vem a roda viva e carrega o destino para lá, né? Comecei a atender essa pessoa de outro município e depois também aconteceu de outras pessoas assim que eu já estava atendendo de precisarem viajar e eu atender, né? Foi para outro país assim e a pessoa não precisar interromper o atendimento porque tinha essa possibilidade do online, né? E assim, o mais, assim, quando ela começou a fazer parte, né, dos meus atendimentos, percebi que era uma prática, assim, com uma potência semelhante ao presencial, mas como no caso que eu vou compartilhar, assim, né, eu comecei a fazer um artigo, né, de final de curso, no IGT, a gente apresenta um artigo no final, e aí eu atendia um caso lá no IGT, a gente atende família, grupo e individual. E o meu cliente do individual, ele estava um bom tempo assim comigo, né, no presencial só. E aí começou a fazer atendimentos, começou a namorar uma pessoa de fora do Rio e começou a fazer atendimentos no Rio, presencial e online, de 15 em 15 dias. E aí eu fui ver, assim, que a gente foi vendo, eu e o Marcelo, né, que ele era meu supervisor nesse caso, o quanto que no online ele até ficava, assim, com uma maior entrega, maior confiança, né, o contato com ele, né, era até mais próximo, né, embora ele estivesse mais longe, né. Assim, a primeira vez que ele chorou no atendimento foi no online, e a primeira vez que ele conversou sobre sexo, assim, foi no online também. Então, assim, fui vendo, assim, que no online, assim, né, o como acontece e o que acontece, né, acaba importando mais do que o onde acontece. E aí, quando eu comecei, assim, né, tá estudando para desenvolver o artigo, né, eu fui muito no Jorge Ponciano, né, como a Carmelita estava falando, assim, fiquei feliz, assim, né, dela ter esse contato próximo dele, assim, uma pessoa muito generosa mesmo, assim, extraordinária, né, e legal saber que ele está atendendo, né, no online também. E aí eu fui vendo, né, no ciclo do contato, né, do Jorge Ponciano, que, assim, quando ele colocava, assim, definições sobre contato, ele nunca colocava como se tivesse que ser o mesmo espaço geográfico, né, a definição de contato não passa por aí, né? Ju, Então, assim, oi. deixa eu te interromper só rapidinho. Eu acho que se você colocar aí, habilitar edição no PowerPoint, vai ficar um pouquinho maior, aí fica melhor para quem está assistindo do celular, para poder ver a apresentação um pouquinho maior. Lá em cima tem habilitar edição? Acho que é isso, a Márcia falou aqui comigo. É isso, né, Márcia, que você sugeriu? Tá vendo ali em cima habilitar edição? Nessa barra amarela? Não. E colocar para tipo, fazer a apresentação mesmo, entendeu? Não, aqui não está aparecendo para mim, não. Mas se está aparecendo para a gente, está aparecendo para você, porque a gente está vendo a sua tela. Bem em cima, assim, em cima do quadradinho 1 que está à esquerda, tem assim, modo de exibição protegido. Eu acho Uma que eu barra aumentei. amarela em cima.
Porque para a gente está aparecendo assim, o PowerPoint, né, a apresentação, e do lado esquerdo está um monte de janelinha. Lá em cima em amarelo. Mas tudo bem, se ficar difícil, vamos melhor seguir. Eu acabei aumentando aqui a tela, né? E aí agora não Tudo bem. Aparece aí. Desculpa te interromper. Então, né, assim, uma coisa que a gente discutiu muito, assim, né, até no grupo, né, de pesquisa que eu faço parte, né, junto com a Carol, com a Anne, com a Darliane e com a Ingrid, né, e o Marcelo, é que, assim, a frustração pode acontecer se a gente quiser copiar e colar, assim, né, do presencial para o online. Mas se a gente fizer um ajustamento criativo, que também é um dos temas centrais assim, da Gestalt terapia, descobrimos um universo de possibilidades. Se estivermos abertos ao campo e às inúmeras potências de uma relação bem estabelecida pode trazer, ficaremos encantados e satisfeitos com os afetos conquistados. Né? Ficou tudo preto aqui para mim agora. A gente está te vendo direitinho. Ju, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Se você clicar nesse habilitar edição que tem aqui em cima, vai melhorar toda a sua vida, eu acho. Acho que ele vai ser mais feliz. Aí você clica para ele ficar grande e compartilha a tela de novo, que aí ele vai ficar bom. Aí vai nesse que faz ficar grande, sabe? Que é aqui embaixo, à direita, mais para a esquerda. Aí. Aí agora a gente vê bonitão. Então, assim, né, depois do vínculo formado, né, isso poderia ser uma barreira, assim, né, que a máquina ou a distância física desaparece e o contato e a mudança são possíveis. Ponciano traz também esse conceito, né, para o contato, também traz conceitos para contatos que não passam pela presença geográfica em comum, né, que eu estava falando, né. Então ele coloca assim, né, longe de ser algo apenas ligado ao toque ou à percepção geográfica do corpo, o contato é uma experiência de relação em que o sujeito e o objeto se confundem e com a realidade vivenciada. Né? Aí, assim, a gente vê que nada vai substituir a presença física, né? Mas é possível produzir afetos à distância. A gente está aqui, né? E quantas, né, sensações e afetos e contato a gente teve com pessoas que a gente nem conhecia, que estavam aqui expondo e falando, e a gente vai lá e vai nesse lugar que elas estão contando, né? Parece que a gente vê elas lá fazendo pesquisa na universidade, no consultório, no hospital, né? Então, por ter dificuldade, mas assim, né, em ver no início, né, que tinha um preconceito inicial, assim, né, tinha dificuldade de ver os sentidos expressados numa relação virtual, fui me aprofundar nas funções de contato para esse artigo, né? E aí o Irving e a Miriam Poster eles falam muito bem assim, né, das funções de contato, né? Então, assim, só para lembrar quais são, assim, né? O olhar, o escutar, o tocar, o falar, o movimento, o cheiro e o gosto, né? Estão ligados aos sentidos e ele ainda traz a mais assim o movimento e a linguagem, assim, né? E aí, assim, né? No online a gente consegue, né? Imaginar que o olhar, o escutar, né, e o falar, né, que está subdividido em voz e linguagem, são mais fáceis assim da gente conseguir transpor para o online, né? E a gente fica pensando como fazer isso, né, com o cheiro, o gosto, né? Mas se a gente for ver também, a gente não usa tanto, né, o cheiro e o gosto no consultório, no presencial também. Né? E o que muda muito, né, no online é a gente trazer isso no contar, né? Como que um cheiro te lembra alguma coisa, como que um gosto te lembra alguma coisa. Ele é possível estar presente, né? Num contar, num explorar mais, né? E
o tocar, né? Como é que a gente vai ter o toque? Aí, que é o contato, assim, né? O que é contato, né? Seria o contato, né? Esse sentido do tato, né? E aí a gente vai vendo, assim, que na verdade, assim, né? A experiência de contato, né? Muito embora possa se centrar em torno de um dos 4 sentidos, né? Dos outros 4 sentidos, além do tato, ainda envolve um toque. Todos eles estão ligados a um toque, né? Por exemplo, ver, por exemplo, é ser tocado por ondas luminosas. Escutar é ser tocado na membrana basilar por ondas sonoras. Sentir cheiro e gosto equivalem a ser tocado por produtos químicos, gasosos ou em solução. A descoberta de que uma palavra bem colocada pode ser tão tocante quanto um contato físico aumenta o brilho das comunicações cotidianas. Mas essas influências são sutis, exigindo que a pessoa sintonize com mais atenção as próprias sensações, né? Essa sintonia que o terapeuta pode estar ali junto, fazendo, né, com o cliente. Então, contato, né, mais do que tato, né, tem a ver com ser tocado. Todas as funções de contato são formas diferentes de tocar e sermos tocados, de afetar e sermos afetados, né? Então, assim, vai além de um contato que seja atrito, né? O tato, assim, seria no caso de ser tocado, né? E quanto que a gente é tocado no online, quanto que a gente chora, a gente se arrepia, né? Que seria uma coisa que só próximo, né? Parece que só se estivesse próximo, falando perto de você, que você consegue se arrepiar. E não, né? Então, assim, na prática, assim, né? O Marcelo fala bastante, né, do afetar, né? E ser afetado, né? Quando uma pessoa estabelece contato com algo, ela necessariamente se transforma. Essa forma de olhar é coerente com ideais tais como a de autossuporte presente em Gestalt terapia. Cabe ressaltar novamente que essa ideia não envolve a perda do meio como determinante nesse processo, mas traz mais protagonismo para o lado do sujeito. O viés existencialista da Gestalt terapia coloca ênfase na responsabilidade do indivíduo em sua autoconstrução. Este empoderamento do sujeito em relação ao seu próprio destino tem um valor importantíssimo no que se refere a um processo terapêutico. Coloca ao alcance do indivíduo as possibilidades de superação, né? Então, esses autores assim, mostram que o protagonismo do sujeito é fundamental para o estabelecimento do contato. Esse pressuposto pode ser levado para o atendimento online, né? Porque após ultrapassarmos as dificuldades de adequação às novas tecnologias, o contato se dá, pois não depende da ocupação do mesmo espaço, né? Depende da relação estabelecida e do protagonismo do sujeito em sua autoconstrução. Então, assim, a gente foi construindo isso, né, juntos, assim, e depois veio logo, né, a pandemia, né, e aí todo mundo teve esse contato, assim, né, com online, assim. Então, acho que, assim, uma coisa que eu comecei a fazer lá em 2018, né, a partir de dezembro de 2018, do primeiro simpósio para cá, preconceitos que a gente tinha, assim, né, acho que todo mundo se viu desconstruindo muito rápido, assim, né. E aí queria ouvir um pouco, assim, né, de vocês, assim, né, como é que foi para vocês, assim, essa passagem, né, de Ju, para atender, fala. Você não vai falar um pouquinho mais do caso clínico daquilo que você viveu, assim, do cliente que você atendia presencialmente, passou a ser online? Você pode falar um pouquinho do que você viveu? O que foi mais marcante foi isso mesmo, assim, né? O que tinha ali no presencial é que, por exemplo, ele não me olhava muito, né? Ele ficava olhando para a parede, para o teto, para a porta, né? E ali, quando ele passou para o online, né? Foi quando ele teve essas emoções que eu falei, né? De a primeira vez chorar, né? E de falar coisas mais íntimas, né? Então, quando a Carmelita estava falando, né, de que talvez alguns, né, clientes tenham realmente uma facilidade maior no online, né, também passa por aí, né, e por serem mais tímidas, né, mais reservadas, né, então acho que abre caminho para muitas especulações, assim, né, mas mesmo as pessoas, assim, que
tinham uma proximidade, assim, né? Que tinham facilidade de contato no presencial, né? Eu senti que no online, depois de rever alguns preconceitos iniciais também, isso aqui, né? Vira quase nada, né? Essa tela aqui, assim, que separa a gente, assim. A gente está aqui, né? Trocando e só importante, né? A dedicação que a gente coloca ali, né? O quanto que a gente está aberto, o quanto que a gente está integrado e na atenção com aquela história, né? E se deixar emocionar e estar ali em empatia, tudo o vínculo que a gente já fez, que vai ser muito mais fundamental, assim, né? Que vai fazer toda a diferença, assim, né? Então, o contato tem mais a ver com isso, assim, né? Não é com toque, até porque a gente não fica tocando todo mundo, nem todo mundo chega, dá beijo, abraço, né? Nem todo mundo pega ali na mão, né? Em alguns momentos pode acontecer, né? Mas não é o tempo todo. Então, assim, tem muito mais a ver com essa, né, disponibilidade, abertura e dedicação, né? Dos dois, abertura dos dois lados, né? Do cliente também. Assim. Te ouvindo, assim, e pensando no quanto a gente tem discutido sobre esse assunto, né? Sobre o contato no atendimento online, fica muito forte para mim o quanto ele é diferente. Não tem como dizer que é igual. É completamente diferente, né? Eu fiquei pensando nisso que você contou, assim, do cliente não olhar para você no presencial. No online, a gente tem isso, assim, de não poder saber exatamente para onde o cliente está olhando. Porque, às vezes, a gente tem a sensação de que ele está olhando para a gente, mas ele está olhando para a câmera que, assim, não é a gente, sabe? A gente está aqui, ele está olhando para a câmera que é aqui. Ou vice-versa. A gente acha que ele está, né, que, enfim, a gente não tem como saber exatamente para onde ele está olhando. E o quanto isso pode parecer assim, mas ele não está, tipo, ele não está me olhando e tal. E justamente por não estar te olhando, pode ser que ele consiga se abrir mais, consiga entrar mais em contato com o que ele está vivendo e com a relação com você, né? O que te vem, assim? Me veio assim, eu lembrando, né, do quanto, assim, você falando, a gente está atendendo, né, vai ter a fala mais tarde, né, do projeto IGT na pandemia, e lá a gente faz um grupo de acolhimento, né, e tem momentos assim que a pessoa fica sem a câmera, a gente, né, tá ali, tá meio sobrecarregado para a pessoa, tal, a gente tira a imagem da pessoa e a pessoa consegue falar muito mais, né. Então, lembrei disso, assim, né? E também fiquei lembrando do atendimento família que a gente faz, né? E quanto que isso é possível. Você vai imaginar como é que você vai atender família, assim, no online, né? E quanto que isso é possível, até pela presença de outras pessoas que talvez, né, não conseguissem chegar a tempo de um atendimento ao mesmo tempo. E o online pode propiciar também, né? E que depois, assim, né, que entra ali aquele início, assim, né? Todo mundo se adaptando às tecnologias mesmo. Depois, assim, as emoções vêm, assim, se tocando com a fala do outro, né? Se tocando, né? Olha só, tem o toque, né? Tem o contato sempre, né? Que a gente fala, né? Às vezes, o quanto a gente pode se arrepiar. Se a gente se arrepia, o que isso significa, né? Muitas vezes, assim, eu vivo muito isso em contato com o cliente. E ele pode não ver, porque ele não está vendo meu braço, não está vendo, eu não posso contar para ele. Nossa, eu fiquei bem arrepiada quando eu te ouvi falar, né? E assim como ele pode contar para a gente fica muito preso no que a gente... Algumas pessoas ficam muito presas no que não pode ser visto no atendimento online. Mas como vai ser? Se a gente só consegue ver daqui para baixo, a gente não consegue ver daqui para baixo. Mas a gente pode sempre convidar o cliente a contar o que a gente não está vendo, né? Tem algumas perguntas, Ju. A Darliane fez um comentário aqui. Darliane, você quer falar? Não? Tá. Ela escreveu aqui, ó. Acho interessante demais olhar para o contato que a gente, como terapeuta, temos com relação à pessoa, ao ambiente, mesmo não sendo o mesmo. E de como a gente se toca em todos os sentidos. Muito legal isso.
quando você estava falando aí, né, a gente no início tinha aquele preconceito, né, como é que vai fazer experimento no atendimento online, né, nós gestalt terapeutas, que a gente coloca tanto o corpo, né, no atendimento, né, e olha tanto essa linguagem não verbal. Mas, assim, como gestalt terapeutas também a gente pode contar o que a gente está vivendo, né? Então, isso traz muitos dados, assim, né? Que você está falando assim, senti isso, senti aquilo, né? Então, realmente perguntar, né? Como é que está isso para você, né? Então, a coisa pode não estar ali aparecendo na tela, né? Mas pode ser trazida de diversas formas, né? A gente viu, assim, até teve um mini curso dos experimentos, né? E quanto que o online, com a ferramenta que está ali, que é o computador, que tem tantas cartas ali, né? Que a gente pode usar, né? Cartas na manga, assim, né? E a gente também está na casa do cliente, né? Então, assim, quanto que aquilo ali já conta da pessoa e coisas que ela não traria tão perto, tão rápido, e vem, né? Até de relacionamento em casa. Não, eu estou no carro porque eu não consigo privacidade em casa. Então, acho que um assunto que de repente não viria agora passa a vir porque você está ali naquele espaço da pessoa, né? Então, assim, aquela coisa não dá para copiar e colar, né? É um ajustamento mesmo e não é melhor nem pior, né? É muito diferente, a gente precisa estar junto, né? Caminhando, dançando junto, para pegar os benefícios que tem do online, né? Você falou desse cliente, que o cliente falou de umas questões sexuais que ele nunca tinha trazido no presencial. A gente deu uma aula na segunda-feira passada, falando, a aula era sobre as fronteiras de contato, né? E a gente foi falar sobre as fronteiras do corpo e fizemos um experimento bem interessante em que a gente desligou a câmera. A gente tem a possibilidade de, assim, de pedir para o cliente desligar a câmera. E é muito louco pensar nisso, porque a gente pensa assim, a gente quer ver mais. Não necessariamente. A gente pode usar o não ver, né? Uhum. E pedir, por exemplo, para o cliente se tocar, né? Foi o que a gente fez nesse experimento. A gente convidou os alunos a fechar a câmera e fez foi guiando, né, os alunos irem se tocando. Começou assim, toca aqui, toca ali, depois toca onde quiser. E o quanto isso traz um mundo de possibilidades, né? Até da função de contato tato. Uhum. Assim, quando você tira uma função de contato, né, as outras ficam muito mais vivas, né? E a gente tem um mundo que o visual está muito forte ali, né? Então, quando você tira, assim, né, uma imagem, né, todos os outros ficam mais aguçados, assim, né? E o quanto que os outros trazem outras memórias, né? A gente, quando teve o curso também das funções de contato, né? E quando foi falar do olfato, né, que a gente acha que, como é que eu vou fazer o olfato aqui no virtual, né? Mas como eu estava falando, também não é tão usado no presencial, né? Mas quando a gente foi pensar sobre o olfato, a gente viu que, assim, quanto que traz muitas memórias, né? Um cheiro traz memórias, assim, e contar isso é o que é válido ali, né? Porque essas memórias vão trazer histórias que vão trazer, né, o momento que ela está passando ali, né? Por que veio aquilo, essa memória e não outra. Tá tocando sim. Muito legal. A Luísa Pinheiro queria perguntar. Luísa, pode perguntar. Trânsito, Luísa! Peraí. Boa tarde, gente. Desculpa que eu estou dirigindo. A hora eu estava parada, a hora que eu falei, eu estava parada. Agora eu estou dirigindo aqui. Ju, fiquei muito feliz de te ouvir. Márcia, para a mãozinha assim, ó. Isso, para a mãozinha assim. É o filho. Eu tô com a minha irmã aqui, mas eu tô com fone. Ai, que medo. Cuidado. Não, mas tá tudo bem. Ela tá segurando o celular. Eu super me identifiquei assim, com várias falas, até com a fala anterior, daquela que é junguiana. Então, falou lá dentro para mim, né? Porque a minha primeira formação foi junguiana. E também dizendo isso, né? A questão do cheiro, como é que vai ser. E aí, o que eu achei interessante? Quando a Ju fala uma frase que o contato, né, pode ser através de uma palavra. Não necessariamente... que bom, sinal fechado. Não necessariamente
o contato vem apenas pelo toque, né? Às vezes o toque é de uma palavra. Porque a maioria das vezes, pelo menos no meu consultório, não costumo tocar os pacientes, né? E como as palavras, às vezes toca. E até a disponibilidade. Então, eu também vivi essa experiência com uma das pessoas que eu atendo, que quando veio para o virtual, a pessoa conseguiu se abrir muito mais do que no presencial. E aí teve um dia que a internet estava ruim, eu falei, vamos pelo telefone. E aí estavam fazendo pelo telefone, falou de coisas muito profundas, e ao final eu falei assim, eu vou te ligar de novo pela câmera. Aí liguei, a pessoa estava no escuro, chorando, eu falei assim, eu sabia que você estava no escuro chorando, mas eu queria que você saísse dessa caverna, porque a gente está trabalhando a possibilidade de isso não, você não precisa se esconder por isso, né? Não precisa se esconder aqui na terapia. E achei isso muito legal. Então, fiquei com isso, né? E com a sua fala, eu acho que é um trabalho que é primoroso. E também, e perguntar isso, assim, até na minha experiência pessoal, eu preferi muito mais o atendimento online, eu ser atendida online, do que ser atendida presencialmente. Mas isso, quem me conhece sabe como eu sou, então o motivo disso, né? Então, assim, eu também, porque eu tive que fazer um exercício antes de ter o atendimento presencial e o meu exercício de ter o atendimento virtual. Então, estou dizendo a minha experiência. Eu, particularmente, também me senti muito mais à vontade de ser atendida virtualmente. Então, eu queria saber se isso também bateu para você, se você também teve essa experiência de ser atendida online e como é que você pode trabalhar isso, então, na sua realidade aí. Pronto. É ótimo. Ela dirigindo ainda com fundo do Rio de Janeiro. Luísa é ótima. Mas Luísa era da minha turma, né? E às vezes a gente ficava, né, numa sensação, será que ela tá ali escutando? Será que ela tá aqui mesmo? E ela tava, né? Então, realmente tem muito dela nisso, assim, né? Eu tô mesmo. Tá mesmo, tá aí o tempo todo. E, assim, eu, na minha experiência de ser atendida no online, né? Eu sou muito de cheiro, de beijo, de contato, de abraço, né? E aí, a minha terapeuta também, a gente tinha isso, né? Chegava, abraçava, e às vezes eu saía do meu consultório e ia pro dela, atravessava ali a Praça Sem Pena que a gente atende ali. Aí eu passava, comprava um bolo, ela chegava lá, fazia um cafezinho, tinha todo esse ritual, assim, né? E que a gente sente falta, assim, né? Mas, claro que também já foi superado isso, assim, eu me emociono do mesmo jeito, choro do mesmo jeito nas sessões, se tiver que chorar, né? Isso é só, assim, vira fundo, né? A figura mesmo é a mesma, assim, né? Da gente ver nossas dores ali, nossas alegrias, né? Nessa troca aí linda que é o caminho da terapia, né? Mas eu fico vendo, assim, também que tem alguns clientes, assim, que não se veem, assim, voltando agora tão rápido no presencial, não, assim, realmente estão gostando, assim, né, desse conforto e de ver que realmente, né, assim, como fica bom, né, trabalhar em casa e você não ter esse deslocamento, né, e tem os ganhos, assim, do online, que também pode ser visto das duas formas, né, o meu filho faz terapia e ele também era do lado do Shopping Tijuca que ele era atendido, ele falava que ele passava no shopping, sempre comprava lá um cookie e ficava pensando na condução, e já ia pensando o que ele ia falar, né? Então, são vários ganhos e perdas dos dois lados, assim. Mas é lindo ver que todo mundo se ajusta, assim, né? As pessoas se ajustando. E até pessoas, assim, profissionais que demoraram muito a começar a atender online e depois começaram a atender e fizeram cursos para atender criança, curso para conseguir fazer experimento, né? A gente vê as pessoas muito se reinventando. Assim, ela é muito da PEG, né? Dando os relatos dela, assim, né? De tudo que ela fez. Tá aí, PEG? E, Ju, não sei se você concorda comigo, assim, mas a sensação que me dá é que quanto mais as pessoas se desprendem do presencial,
mais elas se abrem para o online, né? Porque se você ficar tentando reproduzir o presencial, você vai perder um monte de coisa. Se ficar assim, não, mas não dá para fazer a cadeira vazia. Nossa, mas dá para fazer umas coisas muito maneiras, né? Tipo assim, dá para fazer... acho que experimentos até muito, muito, muito mais ricos do que a gente pode fazer no presencial. Só que, às vezes, as pessoas ficam tão presas no que não dá, no que, né, não é possível, e não se abrem para o novo, para essa nova possibilidade, né? A gente consegue mais colocar músicas, não que não possa colocar, né? Mas a gente nem pensava muito, né? E aí hoje músicas, essa semana eu estava atendendo um grupo, e aí a pessoa estava falando, a gente lembrou de uma história, e eu tenho uma amiga que é biblioterapeuta, né? Que ela conta histórias no consultório, e a gente foi lá no Face, colocou no YouTube até, colocou uma história que ela estava contando ali. Nossa, e como aquilo foi rico, assim, né? Ela contando a história, depois a gente repercutia aquilo, que, né, não impede no presencial você colocar ali no celular e mostrar, mas eu acho que o online, assim, né, o audiovisual, assim, né, que é tão forte, né, trazer a arte para dentro do consultório, trazer música, trazer figuras, né, um acesso mais rápido ali, né, uma história, né, então são muitos, assim, recursos, assim, né, tem que a gente se abrir realmente a esse novo, né, sem essa comparação de melhor ou pior mesmo, né. Peraí, que eu estava silenciada. Tem uma pergunta aqui, Darliane. Você quer falar? Quero. Ju, essa semana eu estava conversando, né? A gente fez uma live aqui na Semana do Psicólogo e tal, e aí fui falar sobre o atendimento online, e aí tinha muita gente que não fazia atendimento online. E aí a gente estava falando dessa coisa do o online, a barreira que o presencial tem, ela fica mais fluida, né? No presencial, você está lá na tua sala, com aquele tempo mais determinado, né? E quando você tem a possibilidade de contato, né? Principalmente quando a plataforma ela é mais fluida nessa questão do só vai abrir naquele horário e vai fechar naquele horário, você fica com a possibilidade de contato entre as sessões, né? E aí, alguém estava falando que precisava colocar limite nisso. E eu não sei se esse manejo é exatamente colocar limite para que se adeque e seja igual ao presencial, porque às vezes, no cuidado, esse é o pulo do gato. Porque às vezes aquela pessoa não falar, né, entre as sessões, no momento que está mais desorganizada, ou não compreender que ela não está tão sozinha, às vezes a gente até acolhe algumas ideações suicidas, a gente acolhe algumas coisas de uma forma pontual, né, que amplia aí esse olhar, e aí eu fico olhando assim o quanto, né, às vezes o atendimento virtual, claro que isso é muito dialogado e vai muito no caso a caso, ele acaba sendo mais democrático, né, porque assim, eu estou na minha casa, você está na sua casa, eu tenho as mesmas possibilidades de encontro, né? É diferente quando eu vou na sua casa, né? Eu estou indo para as suas regras, para os seus manejos, né? Para o seu cantinho, que aí fala também um pouco da nossa história enquanto psicologia, né? Que a gente vem, né? Principalmente na Gestalt, refletindo sobre isso. O que é que tu acha, assim? Como é que tu olha para esse questionamento, né? Do contato entre os horários, né, formatados, como antes. Eu acho que a gente precisa abarcar mesmo, né? Colocar isso na figura da coisa, né, que está acontecendo, né? Como você falou, assim, né? Acolher isso, né? E dar um olhar e uma força para isso, né? Como a gente passa a dar um olhar, uma força por ele estar nesse espaço dele, né? Eu acho que o online abre novas possibilidades de contato, né? Não fecha, né? Acho que amplia positivamente, assim.
eu podia falar um pouquinho? Pode. Eu não levantei mão, não, viu, gente? Eu estou ouvindo um pouco vocês e, assim, eu queria fazer um acréscimo, que os assuntos eles perpassam muito pelo que eu quero trazer a questão do atendimento aos surdos e aos surdos cegos. A gente está falando muito de contato, a gente está falando muito de questões que não tem como eu deixá-los de lado, né? Deixa eu me apresentar. Eu estou finalizando uma pós-graduação em intérprete e tradutora para... Não precisava desse título todo, até me pergunto por que eu estou fazendo dessa forma. Foi o que me foi possível e que me apareceu há 2 anos atrás, e eu já tinha um estudo básico da Libras, e quando eu estava ainda em formação da psicologia, né, na década de 90, e eu vi que isso era pouco olhado. Eu tinha um contato com uma história de uma família que veio ser surpreendida com um filho com essa deficiência. E eu me tornei muito próxima. E como todo mundo sabe, né, as patologias, quando são identificadas nos filhos, os pais querem muito negar esse momento, né? É um momento de muita dor. E eu um pouco que ajudei essa mãe a entrar em contato com a necessidade da formação dessa criança na Libras. E de lá para cá, da década de 90 para cá, eu venho tentando me expandir na área da psicologia. Mas, de um tempo para cá, eu dei um basta e agora eu estou vivendo muito esse momento, entendeu? Então, quando a gente fala de contato, né, a questão de como a gente, no online, a gente chega até esse público específico que eu estou trazendo para vocês, e eu até eu espero ser uma motivadora de todos aqui. Eu espero ser veículo desse canal, realmente, que todo mundo tenha um olhar mais delicado sobre a questão da inclusão, né? Porque a gente fala hoje muito em inclusão, mas assim, a nossa profissão, a área da saúde, de uma forma geral, precisa ter um olhar mais direcionado para esse público, para esse cliente. Eu tive a oportunidade de gerenciar um contato com um cliente surdo-cego. E é muito interessante como eles lidam com essa questão. Eles são tão preparados, estão tão prontos a receber uma ajuda, que eles procuram, dentro desse campo de privações que eles vivem, um facilitador que você chegue até ele. Você, nós, psicólogos, você, população geral. O surdo-cego, ele tem a questão do contato. Se você não domina a Libras, você não deixa de falar com ele. Você pode escrever com sua letra nas costas dele o que você quer dizer para ele. E isso eu não conhecia. Então, eu estou dividindo com vocês porque eu vivia um pouco esse mundo da Libras, mas a surdo-cegueira não era um assunto que eu tinha pensado. E aí eu tive a oportunidade... Como é que tem sido no online isso, Simone? Na surdo-cegueira, eles usam um intérprete, um tradutor ao lado deles, tá? Porque eles precisam ter... esse cliente que eu tive, ele, por exemplo, ele tinha ainda um pequeno percentual de visão. Então, eu atendi no meu consultório e eu tinha uma lâmpada muito... dessas aquelas que fazem assim, sabe? Que tem muitas lâmpadas. Ele ficou embaixo e aí ele apoia a mão dele em cima da minha, tá? E aí a gente vai fazendo e ele vai olhando assim, porque a Libras tem muito da expressão, né? Então, ele me agradeceu por ser uma pessoa de muita expressão. Ele falou assim, você é uma pessoa de muita expressão. Isso me ajudou muito. Agora, na pandemia, eu não posso atendê-lo presencial nem que eu quisesse, porque ele precisa apoiar a mão dele na minha, entende? Então, ele tem uma pessoa ao lado dele, onde ele tem esse facilitador, entendeu? Entendi. Mas são barreiras a serem vencidas. A gente também no online, né, nessa questão dessa deficiência especial, eu estava ouvindo a fala de vocês sobre os olfatos, né, no online, as sensações, né? Eu estou arrepiada. E aí, acho que foi Carol que falou aqui,
E eu prestei minha atenção, que ela falou assim, gente, descreveu, olha, eu me arrepiei, você me emocionou, né? No assunto cegueira, na cegueira, né, especial, você descreve, você quando faz um trabalho, você diz, a Carol está sentada e no fundo de Carol tem uma cena assim, você descreve tudo para ele. Então, é um mundo que a gente ainda não vive muito isso. Então, eu só queria colocar, porque eu queria despertar esse olhar. Existe esse olhar também a ser visto. A formação da faculdade na mesa passada, que foi dita, eu fiquei também lá, eu fiquei assim, meu Deus, como é que estão? A graduação, fala-se tanto de inclusão, como é que as faculdades estão graduando os novos profissionais de psicologia? Isso é falado? Não sei, entendeu? Então, existe muita coisa para a gente explorar. Eu só quis colocar isso porque eu estou vivendo muito o mundo da comunidade surda e eu me vejo um pouco surda hoje. Figurativamente e também, às vezes, nem tanto, porque a gente, às vezes, não ouve muito o que o outro diz, né? Então, eu estou vivendo, trabalhando muitas coisas comigo em terapia, né? Minha terapeuta está aqui presente, ó, beijo. Então, é isso, gente. Eu só queria colocar isso para abrir um pensamento. Obrigada. A gente que agradece, porque abriu mesmo, né? Assim, né? Uma outra possibilidade e o quanto que o contato é muito além, assim, dos sentidos, assim, né? Levantou a mão ali. Ana Mary, não sei como fala. Ana Mary. Ana Mary. Oi, estão me escutando? Sim. Sim. Minha querida coterapeuta, Juliana, parabéns pelo lindo trabalho de pesquisa, né? E como tem do seu trabalho nessa trajetória aí do seu percurso, né? Como Gestalt terapeuta, né? E como tem do seu trabalho e da sua construção, né? Como Gestalt terapeuta. Eu que acompanhei, fico muito feliz de te ver falando aí, de te ver realizando, né, esse trabalho. E o quanto a prática, né, que você se jogou inteira nisso, e eu sempre tive muito receio de começar a atender online, né? E eu acho que, assim, foi através do IGT e de você que eu tive essa força para começar a atender online, né? E hoje eu estou atendendo, e assim, quando você fala, me vem várias coisas que têm acontecido nos meus atendimentos online, né? Então, fico muito feliz, e até de estar aqui participando do simpósio, mas também de estar vendo você aí. Um beijo grande, tá? Sucesso e parabéns. Obrigada, Ana Mary, que emoção, assim, sabe que quando eu vi que você se inscreveu no simpósio, eu já fiquei feliz, assim, né? Fico muito feliz, assim, né, da sua coragem, né, e o atendimento online ter vindo, né, e poder ter essa parceria que a gente teve, né, a gente trocou tanto e aprendeu tanto uma com a outra, né? Sim. Fico muito feliz, assim, muito emocionada de você estar aqui, de você compartilhar e tudo que foi essa construção, assim, né? Que a gente verdade. constrói nas relações, né? E que relações maravilhosas que a gente teve e que a gente tem com os clientes, né? É isso que é a figura, assim, né? É isso que traz o contato, né? As emoções, né? E assim, para ainda completar o que eu aprendi bastante com você, porque você é uma menina que se entrega no trabalho, você busca as coisas novas, você não tem medo, e isso foi muito bom para mim no nosso trabalho conjunto, né? Entender que a gente não pode ter medo do novo, né? Como o Marcelo diz, assim, né, que coragem não é a ausência do medo, é pegar o medo e ir junto ali como conselheiro, né? E acho que a gente aprendeu. Tem características nossas, assim, disso, né? De mais ou menos medo, mas acho que tem isso mesmo, né? De acompanhar junto do lado
né? E ir com medo mesmo. E vamos até falar desse medo aqui, né? Faz parte, assim, né? Como no Divertidamente, né? É um dos personagens principais, assim, né? Nos protege em muitos momentos, assim, né? Então, Isso aí. muito Parabéns. legal. Obrigada, obrigada. Tem mais alguma pergunta? Ju, você tem mais alguma Não, coisa para assim, falar? é só agradecimento mesmo, né, por estar aqui e ter conseguido, assim, acho que tem, assim, como para esse artigo, tem o antes e depois do simpósio, né, para o atendimento online. Teve esse antes e depois do simpósio, foi muito marcante, assim, né, para eu me lançar e conhecer esse mundo. Na minha vida tem o antes e depois do IGT, assim, né? Como que entrou na minha vida, assim, e pude resgatar, assim, a psicologia que estava lá, e eu trabalhava só como comerciante, me formei em 2000, mas foi em 2017 que comecei a formação no IGT, e de lá para cá que voltou a existir a psicóloga, assim, né? Então é muita gratidão, assim, né? Eu vejo assim, falo, não tinha lugar melhor para estar no Rio de Janeiro, assim, né? Do que o IGT, assim, né? Que propicia para a gente, assim, né? O atendimento individual, o atendimento em grupo, o atendimento em família, e ainda me propiciou isso, né? De estar no online de outra forma, assim, né? E tá no grupo de pesquisa, assim, né? Com você, Ana Carolina, e com o Marcelo, e com a Anne, a Darliane e a Ingrid, que hoje não vai poder estar aqui, né? Mas que também, né, tem várias contribuições aí para gente. Então, é gratidão, assim, né? De vivenciar tudo isso, assim, e ter essa troca, porque Marcelo e Márcia são muito generosos, assim, né? São generosos, humildes, assim, né? Eles até falam, assim, né? De, ó, vocês podem procurar outros lugares, né? Vejam outras formas de, de conhecer a Gestalt, outras pessoas falando disso, né? Mas eu não consigo imaginar um lugar melhor, não, do que GTI. E quando veio a pandemia, né, quando a gente estava ali no grupo de pesquisa e no mesmo dia, assim, né, o Marcelo, né, que tipo, na segunda-feira que não tinha mais aula, tal, as coisas foram bloqueadas. A gente tem reunião toda segunda-feira. Marcelo, o que a gente vai fazer, né? A gente já tem um caminho nisso, né? Então vamos abrir os cursos gratuitamente para quem já é aluno, fazer um preço bem generoso para quem ex-aluno, né? Vamos fazer lives nas terças-feiras, né? Vamos ajudar essas pessoas que estão entrando agora, né? No susto no atendimento online, vamos fazer cursos, né? Então, assim, foi muito, muito legal estar nisso, né? E também no primeiro sábado seguinte, vamos fazer reuniões online para acolher essas pessoas que começaram a atender agora, né? Então, assim, como que isso foi trazendo, e dali surgiu, né, o projeto IGT na pandemia para acolher essas pessoas que estavam em casa e que, né, também estavam sofrendo mais, assim, né, os profissionais de saúde, o público em geral. Então, assim, as coisas vão só acontecendo, né, porque já tinha muitas sementes ali, né, muita generosidade e muito querer compartilhar, querer ajudar, assim, né. Então, gratidão mesmo. É interessante, né, quando você fala disso, de como as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo a partir do contato mesmo, né? Assim, bem essa ideia de contato e transformação, como até de uma forma conjunta mesmo, né? Assim, o quanto, à medida em que a gente começou a fazer as reuniões com os alunos, com os ex-alunos, as ideias foram surgindo e transformações foram acontecendo, né? Assim, que é bem essa ideia do contato que é processo de transformação, né? Que a transformação é movimento, né? E o quanto, de uma certa forma, foi possível viver essa questão da pandemia, essa situação de isolamento social, muito conectado a partir da virtualidade, né? Assim, o quanto foi transformador. Acho que todos nós estamos muito modificados a partir do que foi vivido. O IGT está totalmente modificado, né? Até culturalmente a gente está desenvolvendo mudanças em função das transformações geradas por essas relações, por esse contato que está sendo todo virtual, né? Assim,
nós estamos vivendo um mundo de coisas virtualmente, estamos nos transformando a partir desse mundo de coisas. E isso é o teu tema, de uma certa forma. Quer dizer, só que focado aí no atendimento. E é interessante assim, também te ver falar e te ver falar da felicidade, por exemplo, em ver a Ana Mary. E mais uma vez você está falando disso, assim, de como te toca, né? Como termina que você se vê tocada e a gente está no universo virtual. Isso a gente acha que o tato é o que é menos possível no online, né? E se você colocar o tato como ser tocada, você é tocada pela palavra, você é tocada pela imagem, você é tocada, né, ouvindo, né? Então, o ser tocada é o que é mais contemplado. Tem um aspecto que eu tenho vivido muito, tenho percebido muito, assim, que cai naquilo que a gente fala da diferença, como o atendimento, o contato online é diferente do contato presencial. Né? Para mim é muito nítido que a tensão no contato, né, o olho a olho, essa tensão diminui um pouco. Isso, se for mal usado, gera um esfriamento na relação. Mas isso também dá margem a que as pessoas possam acessar coisas que terminam não podendo acessar tanto. É como se tivesse uma mudança na tensão da relação. E essa mudança pode servir como um esfriamento ou pode dar margem a um contato muito sutil, muito delicado, que envolve aspectos que antes não era possível. Né? Naquele cliente que você deu como exemplo, isso ficou muito nítido, o quanto ele que vivia uma tensão muito grande no contato, né? Que não conseguia nem olhar muito de frente para falar, ele precisava olhar para o lado. Quando ele vai para o virtual, ele consegue acessar coisas nele que a importância do contato contigo não permitia tanto no presencial. Isso não significa que essa importância desse contato não seja um material de trabalho, claro que é. Sim. Entende? Mas significa uma possibilidade diferente de aproximação que, naquele caso específico, terminou abrindo muitas portas até para o contato presencial. Assim, depois das sessões virtuais, as sessões presenciais ficava muito nítido assim, o quanto ele já estava mais inteiro, o quanto os laços que vocês construíam na virtualidade davam sustentação também para o encontro presencial que vocês foram estabelecendo. Assim, foi muito bonito ver e acompanhar esse atendimento específico. Bom, podemos fechar? Ju, acho que então... sim. Mais alguém quer falar? Acho que nem dá tempo, né? Que tem 2 minutinhos para começar a próxima mesa. Acho que é mais. Parabéns, Ju. Obrigada. Bom, na próxima mesa, a próxima mesa vai ser a apresentação do Marcelo com o tema Mapeando Controvérsias em Relação à Psicologia e Virtualidade. Quem vai facilitar vai ser você, né, Juliana? Sim, Continuamos aqui. Oi? Continuamos juntos aqui. Isso aí. Olha, tô orgulhosa da gente. A gente tá bem pontualzinho, viu? Como no virtual é mais fácil do que no presencial. Você tá muda, Márcia? Vai acabar agora isso. Bullying virtual. Bullying também acontece na virtualidade, tá vendo? Bom, passo a palavra então para vocês dois, Juliana e Marcelo. Tchau, até já. É isso, então, né? Agradecer, né? Realmente tudo. E que bom, né? A gente está aqui trocando tantas pessoas especiais, assim, né? Quem a gente conhece, quem não conhece, mas todas fazendo contato, né? Amorosamente. Então, me senti tocada aí pela presença de todos. Obrigada mesmo. E vamos lá, então, Marcelo. Bom, pode começar. Ok, gente.
a ideia nesse momento é eu compartilhar um pouquinho sobre o que eu estou vivendo na realização da pesquisa que eu estou desenvolvendo. Na verdade, eu estou no final do meu doutorado, né? Eu estou no último ano do doutorado. Esse tema já fazia presente, já era um pouco presente para mim, o tema da virtualidade já era um pouco presente para mim no período de mestrado, né? Meu mestrado terminou em 2015, então eu iniciei em 2013, e lá naquela época o tema inicial do meu mestrado foi olhar para os impactos da virtualidade nas relações familiares, né? Na forma como a hierarquia, como as relações entre gerações foi se modificando ao longo do tempo. O tema era esse, era o estudo dessas diferenças que vêm surgindo e olhando para o quanto a tecnologia, a evolução da tecnologia tinha a ver com isso. Depois eu terminei mudando o tema e fui pesquisar grupo, que é um tema que eu gosto muito também. E aí no doutorado eu volto com esse tema da virtualidade no atendimento. E a partir da troca com o meu orientador, a gente define que o tema seria olhar para isso, né? Olhar para o atendimento online e para as transformações que vão surgindo, mas a partir de uma perspectiva específica, que é a cartografia de controvérsias, que é uma nuance da teoria ator-rede, né? Então eu vou estar buscando contar um pouquinho sobre isso, sobre o que eu fui identificando, o que eu fui vivendo, mas até para falar sobre isso eu acho interessante falar como é que o caminho foi se dando, onde é que eu estava, né? Assim, essa pesquisa está sendo desenvolvida num programa de pós-graduação da UFRJ, que é o HCTE, que é a História das Ciências, Técnicas e Epistemologia. É um programa interdisciplinar, assim, é um lugar que é muito, muito rico, muito interessante, assim, muito... você poder trocar com pessoas de outros universos, você assistir aula com pessoas de várias áreas diferentes e poder discutir o teu tema com pessoas de várias áreas diferentes é algo extremamente rico. Então eu recomendo muito essa possibilidade de estudo dentro de um contexto inter ou transdisciplinar. Na verdade, inclusive, vale falar que os programas transdisciplinar ou interdisciplinares, né, dito interdisciplinar, eles terminam sofrendo um pouquinho, porque a estrutura da CAPES não é muito voltada para a interdisciplinaridade, é voltada para a disciplinaridade, né, para os programas serem todos dentro de determinadas áreas. Então, os programas interdisciplinares ficam um pouquinho soltos e isso gera dificuldades em termos de avaliação, isso traz impactos em nós mesmo. Mas eu acho que eu gosto muito desse mundo aí que sofre desses nós, né? Faz parte. Então, acho que vale a pena comentar um pouquinho a questão da teoria ator-rede, né? Que é uma forma de estudo, de pesquisa, que se comunica muito, que tem muito diálogo possível com a gestalterapia. Primeiro porque coloca ênfase em um mundo, quer dizer, olha para o mundo como um mundo sempre em jogo, sempre em construção, e busca olhar justamente para esse processo de construção de mundo que se dá o tempo todo, que é o que a gente olha quando a gente olha para o mundo a partir de um olhar de campo, né? Quando a gente fala que a gestalterapia tem uma perspectiva holística ou tem uma perspectiva de campo, então, são conceitos que se aproximam um pouquinho, por mais que guardem diferenças. A gente está falando sobre essa ênfase em entender um mundo que é múltiplo e que se dá a partir das várias relações e que vai se construindo a partir das várias relações. Isso significa que tudo está em jogo o tempo todo, né? Dentro de uma perspectiva ator-rede, o nosso mundo está em transformação e está em jogo o tempo todo. Dentro da gestalterapia, a mesma coisa. Tá? Uma diferença que nem é tão diferença assim é que dentro de uma perspectiva ator-rede se busca olhar para isso, né? Para a relação dos atores com o universo que é o deles, né? Então, a gente olha para a relação, que é o tema da gestalterapia. A gestalterapia olha para a relação o tempo todo, mas a ideia de ator
é qualquer coisa que deixa rastro, qualquer coisa que gera efeito. Por exemplo, tem um exemplo que é magnífico hoje em dia, né? Se a gente pensar em psicologia e virtualidade, o vírus, essa coisa invisível, ela talvez tenha sido o que mais transformou a relação entre psicologia e virtualidade nos últimos tempos. Então, é um ator extremamente potente, um ator que está gerando uma revolução na psicologia, e não é um humano. Não é até um ser, é difícil classificar vírus, né? Mas é uma entidade aí que não é humana, mas que deixa rastro, que transforma. Então, dentro dessa perspectiva, a busca de investigação vai no sentido de olhar para esse processo de construção, para esses actantes, né? Eles chamam de actante para não chamar de ator, para poder ficar claro que não é uma coisa só sobre humanos. Então, olhar para esses actantes performando o mundo, gerando transformação, gerando movimento, né? E essa é um pouquinho a cara da perspectiva Torrede. E a cartografia de controvérsias é uma nuance meio que técnica, né? É uma metodologia de pesquisa coerente com a teoria Torrede, que é muito divulgada principalmente por uma pessoa chamada Tommaso Venturini, e também pelo próprio Bruno Latour, que é um personagem muito importante quando a gente fala de teoria Torrede. E o que é a cartografia de controvérsia? A cartografia de controvérsia tem a ver com buscar olhar nas controvérsias o que as diferenças de mundo têm para contar sobre a construção que vai se dando, que vai gerando movimento, gerando transformação. Então, traz essa ideia de que as controvérsias falam do contato entre mundos diferentes, entre formas diferentes de olhar, de pensar, de viver, de experimentar mundos, né? Assim, é uma perspectiva que não entende a existência de um mundo único, né? Cada pessoa, cada contexto, cada cosmos vai gerando uma forma de apropriação e uma forma de lidar com o mundo, e dentro de uma perspectiva Torrede, a partir da cartografia da controvérsia, a gente busca conhecer mais o que a gente está investigando através das desavenças, através dos desencontros. É como se os desencontros tivessem muito para contar sobre esses mundos que são performados, que são construídos. E aí, nessa pesquisa, no desenvolvimento dessa pesquisa, a partir do momento em que eu segui essa linha da cartografia das controvérsias, o primeiro ponto que terminou sendo importante foi olhar para a regulamentação da psicologia online. E aí eu comecei a investigar as resoluções que existiam sobre esse tema e já fui descobrindo uma série de coisas. Primeiro que a gente tem 6 resoluções. Assim, eu acho que essa é uma outra pesquisa que eu estou fazendo nesse momento. Assim, se existe algum outro tema na nossa história de regulamentação que tem tantas resoluções. A gente tem 6 resoluções referentes à telepsicologia, à psicologia, ao trabalho à distância por parte do psicólogo. A primeira resolução foi em 95, foi uma resolução extremamente... era curta e grossa a resolução, ela falava assim, o psicólogo não pode atender pelo telefone, é mais ou menos isso, né? Ponto. Não é só isso, ela tinha acho que 100 e poucas palavras, tá, nessa resolução. E era bem objetiva, assim. E é interessante isso, né? Assim, porque a gente tem essa resolução que fala o psicólogo não pode atender utilizando o telefone, e ao mesmo tempo a gente tem toda a história do CVV, né? E a quantidade de vidas que o CVV salvou ao longo da história do CVV mesmo, né? Utilizando o telefone. É curioso, porque o CVV busca dar um apoio emocional. O psicólogo, de uma certa forma, busca trabalhar no sentido de facilitar o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento humano, né? Que passa muito pelo emocional também. E ele termina se impedindo, e eu acho importante falar se impedindo, porque eu acho importante não colocar assim como se fosse o conselho fazendo isso, né? O conselho somos nós, gente. Então,
eu acho que a gente está falando da postura da psicologia brasileira, da postura de todos, que envolve todos nós psicólogos brasileiros em relação a essa questão da regulamentação. E aí vale a pena comentar que esse movimento de ter essa quantidade tão grande de resolução é um movimento brasileiro, porque em muitos países a gente não teve esse tipo de busca de segurar as rédeas da virtualidade. Sim, como eu já citei na mesa de manhã, mais cedo, por exemplo, a Itália, quando entra no código de ética da Itália a virtualidade, entra no sentido de eles fizeram uma espécie de um guia para facilitar a apropriação do psicólogo em relação à virtualidade. Quer dizer, então é uma outra relação, muito diferente. E é interessante, a Carmelita estava perguntando, né? Estava querendo checar com o conselho se existiram questões, existiram problemas éticos a partir do atendimento online. E essa foi uma das perguntas que eu fiz para uma pessoa que era ligada ao Conselho da Itália, que eu tive contato e que participou no simpósio, né, lá em 2018, que a Juliana chegou a comentar essa palestra. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi se eles têm tido problemas éticos ligados a essa questão da virtualidade. E a resposta que ele deu foi que não, que na Itália o que mais gera problemas éticos, da mesma forma que no Brasil, são os documentos escritos, e que ele não tinha notícia de nenhum processo ético ligado a questões relativas à virtualidade. Eu acho esse um dado importante, porque a gente percebe aqui no Brasil uma preocupação muito grande com os riscos da virtualidade. E existem os riscos mesmo. Assim, eu acho que esses riscos se fazem presentes. A gente pode imaginar um marido ciumento, ou uma mulher ciumenta, né, para não falar que é um marido, um cônjuge ciumento, pode muito bem instalar um programinha no computador ou no celular, ou no caminho que a esposa, o marido, ou que de direito, utiliza para estar fazendo atendimento. Quer dizer, riscos existem. Mas, na verdade, gente, riscos existem também no presencial, e risco existe o tempo todo. Da mesma forma que eu falei disso, né? Que o marido ou uma esposa pode instalar alguma coisa no celular e pode ter informações da sessão que o cônjuge está vivendo. Ele pode fazer a mesma coisa no presencial, porque o nosso celular fica escutando a gente o tempo todo. Se eu falar que, ok, o meu celular vai querer participar da nossa conversa. Até não quis, não. Normalmente, quando eu falo ok, ele participa, mas graças a Deus ele não resolveu se meter aqui hoje, nesse momento, não. Mas volta e meia eu estou conversando, estou dando aula, estou fazendo qualquer coisa e falo essa palavrinha, e ele entra na história. Ele está escutando o tempo todo. Então, da mesma forma que existem riscos na virtualidade, e óbvio, são mais fáceis de serem utilizados, sei lá, está mais dentro da própria máquina, também no presencial, se você atende, gente, se atende com o celular do lado, e se o seu celular atende a sua fala, ele está escutando tudo que você está falando. Agora, o que está sendo feito com essa informação, com essas informações, a gente não sabe muito bem. Pode não estar sendo feito nada, ou pode estar sendo feito uma série de coisas. Muita gente tem relatado hoje em dia que depois de conversar sobre um determinado assunto, quando vão entrar nas suas redes sociais, começam a ver coisas ligadas àquele assunto aparecendo ali. Eu já vi vários relatos disso. Será que realmente não se usa, não está sendo usado essa quantidade de informação? E se está, que tipo de uso pode ser feito? Na verdade, quando você está atendendo presencialmente, com isso aqui do lado, você não está preocupado com isso. Normalmente as pessoas não estão muito preocupadas. Se bem que hoje em dia algumas pessoas fecham a câmera, né? Botam adesivo, botam coisas assim. Mas tem o som também, né? Que está sendo capturado, que pode estar sendo capturado o tempo todo. Então, riscos a gente tem
Não vou negar que no virtual esses riscos podem ser maiores mesmo, mas o relato que a gente tem, por exemplo, de países em que isso tem sido liberado bem antes da gente, é que não surgiram problemas até então. Então, eu falei um pouquinho sobre a quantidade de resolução. A gente teve uma em 95, uma em 2000, uma em 2005, uma em 2012, uma em 2018 e agora a última foi em 2020, já dentro do contexto de isolamento social. E um outro ponto que chama atenção quando a gente olha para as resoluções é a distância entre elas, né? De 95 para 2000, 5 anos. De 2000 para 2005, 5 anos. De 2005 para 2012, 7 anos. De 2012 para 2018, 6 anos. De 2018 para 2020, 2 anos, porque a gente teve a pandemia aí que entrou e gerou a necessidade de modificações. E aí eu acho que já vale a pena fazer alguns comentários também em relação a esse processo de certificação e as modificações que vão sendo, de regulamentação, desculpa, e as modificações que vão surgindo. Por que foi necessária a resolução de 2020? Porque na resolução de 2018 existia uma série de cláusulas que falavam que o atendimento online não poderia acontecer em situações de catástrofe, em situações de violência. Fazia uma série de restrições, muito pensando na adequação ou não de uma intervenção online nessas situações específicas. Quando entra o coronavírus, se o psicólogo seguisse ao pé da letra a resolução de 2018, ele não poderia atender online e, em especial, pessoas que estão vivendo situações de fragilidade, situações de violência, riscos de suicídio, só que não existia o atendimento presencial. Então, o psicólogo praticamente teria que virar as costas para os clientes mais graves, para os clientes que estão em risco, porque não teria como atender presencialmente e nem teria como atender virtualmente. Não teria para quem indicar. Sim. Então, com isso, foram necessárias as mudanças. E aí, esse é um fenômeno que eu percebi de uma forma muito marcante quando eu fui olhando para as resoluções, quando eu fui olhando para esse processo de regulamentação, para esse processo de construção de regulamentação. Como existia um movimento muito forte de controle, e, ao mesmo tempo, cada vez que se tentava controlar, vinha alguma coisa e mostrava o quanto é difícil viver esse controle. E aí eu não estou falando de controle assim, só no sentido de fiscalização. Eu estou falando de controle no sentido de criar uma estrutura que, de alguma forma, cerceie, de alguma forma, puxe as rédeas, né? Por exemplo, quando a gente coloca essa história das catástrofes, etc. e tal, é como se você segurasse a rédea ali. Mas aí vem o coronavírus e fala assim, olha, meu amigo, essa tua resolução aqui vai ter que ser alterada. E aí termina sendo necessária a criação da resolução de 2020, que faz essa alteração, que modifica a resolução, abrindo mão, quer dizer, suspendendo aquelas limitações que ficavam presentes na de 2018. Teve um outro episódio em relação a isso que tem a ver com selo. Né? O que acontece? A partir da resolução, agora eu já não sei se é de 2000 ou de 2005, à medida em que começa a busca de regulamentar e de cuidar do atendimento através do computador, é criado um selo que, num primeiro momento, fica muito ligado à pessoa que está fazendo o atendimento e, num segundo momento, me parece que a partir de 2005, passou a ter que ser ligada, acho que na de 2000 estava mais ligada ao psicólogo, o texto não é muito claro. A partir da de 2005 passou a ser ligada a um site, então o psicólogo precisava ter um site para estar... Na verdade, precisava estar ligado a um site para fazer o atendimento online, e esse site precisava ter um selo. E aí o que terminou acontecendo? O que terminou acontecendo é que, ao longo do tempo, começaram a surgir plataformas que passaram a alugar
para o psicólogo a possibilidade do atendimento. Então, o psicólogo passou a ter que a pagar uma espécie de aluguel, né, vou dizer assim, para fazer o atendimento virtual. E o Conselho foi identificando essa espécie de uberização da psicologia. Eles terminaram dando esse nome, né, de uberização da psicologia. E o fato das plataformas passarem a receber dos psicólogos, então cada plataforma tinha uma quantidade muito grande, isso foi se dando muito a partir de 2012, que trazia características em que isso ficou mais forte. Então, à medida em que isso foi ficando presente, isso gerou um incômodo, e esse incômodo terminou tendo um papel muito importante na liberação do atendimento online. Terminou tendo um papel muito importante na construção da resolução de 2018, que termina permitindo que o psicólogo possa fazer o atendimento online sem um número de sessões pré-definidas, porque na de 2012 foi colocado que o psicólogo podia fazer acompanhamento, eles botaram um nome que era orientação psicológica, mas com o máximo de 20 sessões. E então já existia essa possibilidade de atuação, de receber, o psicólogo passou a poder receber pelo trabalho dele online, né, o psicólogo clínico, mas não como psicoterapia, mas sim como orientação com um limite de 20 sessões. E com essa necessidade do selo, daí começou essa história do psicólogo passar a pagar para outras pessoas, muitas vezes não psicólogos, tá? Para estarem podendo atender, e isso gerou a necessidade de sair, de remover esse contexto, e isso culminou com a liberação do atendimento online em 2018. Mas essa busca do estabelecimento do selo também tinha a ver com uma busca de controle, com uma busca de possibilidade de fiscalização. Como é que a gente pode fiscalizar? Se está na internet, como é que a gente pode fiscalizar? Vamos criar um selo, que aí o psicólogo vai estar tendo que estar conectado a esse selo, e aí a gente tem mais condição de fiscalizar. Foi mais ou menos assim que isso se deu. Bom, então teve essa situação que terminou gerando esse movimento, né, que culminou na liberação de 2018, que surgiu na resolução de 2018. E tiveram outros aspectos que estão ficando muito presentes para mim ao longo da pesquisa, e um deles eu comentei também rapidamente na mesa de manhã, agora eu vou falar de uma forma mais cuidadosa. O que acontece? A partir de um determinado momento na história da psicologia brasileira, surgiram os congressos nacionais de psicologia. O que são os congressos nacionais de psicologia? Envolvem uma busca de pesquisa com as bases da nossa profissão, né, com os psicólogos de uma forma geral, do que precisa ser cuidado pela próxima gestão, pela próxima plenária, eles chamam de plenárias, gestões do sistema conselhos, então pela próxima plenária que seria eleita. Então, como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: começa um movimento algum tempo antes da eleição, de que uma plenária assuma o seu cargo, o cargo de direção dos conselhos, né, do sistema conselho, que envolve o Conselho Federal e os vários conselhos regionais. E daí eles fazem os pré-corepes. O que é o pré-corep? O pré-corep é uma reunião regional onde os psicólogos são convidados a comparecer. Nos pré-corepes você tem uma quantidade de psicólogos que vão trocar, que vão discutir o que está acontecendo, o que está bom, o que está ruim, o que o conselho precisa cuidar. E aí, a partir desse pré-corep, se constrói um documento e se elegem delegados. Esses delegados eleitos no pré-corep vão para o corep.
que é um encontro único daquela região, quer dizer, então pré-coreps nos conselhos grandes, como do Rio de Janeiro, a gente tem várias regiões do Rio de Janeiro, do 05, né? A gente teve vários pré-coreps, e aí a gente tem um corep. No corep, esses delegados discutem o que vai sendo vivido, a partir das propostas que chegam do pré-corep, e condensam essas propostas. Normalmente, para cada área, para cada ênfase, saem 10 propostas do corep que vão para o Congresso Nacional da Psicologia, Congresso Nacional da Psicologia. E no Congresso Nacional da Psicologia, os vários conselhos, os vários CRs, né, os vários CRPs, eles também, cada um deles elege delegados, e esses delegados eles vão participar das discussões, isso vai em Brasília, e a partir disso diretrizes são desenvolvidas, e essas diretrizes são colocadas num caderno, num livro, é como se produzisse um livro, e esse livro ele é entregue para a próxima gestão, e a próxima gestão, ela a princípio vai estar cuidando desses aspectos. Aí eu fui bisbilhotar esse livro, e eu descobri que, assim, desde muito tempo atrás, em todos, eu não vou saber dizer exatamente quando isso começa, mas já lá próximo da resolução de 2000, na verdade antes, no COREP, no Congresso Nacional anterior a de 2000, isso já aconteceu. Você vai e vê nas diretrizes que são estabelecidas nesse congresso que houve a base dos psicólogos, e você encontra coisas assim, tipo necessidade de fomentar o estudo das tecnologias, incentivar isso como propostas vindas do CONEP, né? Incentivar a que as faculdades tenham matérias ligadas à virtualidade, ligadas à informática, incentivar as pesquisas nessas áreas e também cuidar da regulamentação dessas práticas. E é interessante comparar as resoluções que vão saindo e os anseios que aparecem nos cadernos dos CONEPs, porque os anseios são muito no sentido de ampliação da virtualidade e as resoluções são muito no sentido de controle da virtualidade. Isso é interessante, porque fala de um contraste, assim, de um contraste que é bem marcante. Ju, a gente vai até que horas eu falando? Só para me Até organizar. 12h30, assim, né? A apresentação vai até 12h30. Tá, então, o que acontece? Eu, a princípio, estou buscando falar num primeiro momento, mas queria depois que isso virasse um diálogo, né? Que isso virasse uma troca. Então, acho que é interessante separar pelo menos uns 20 minutos. Então, eu vou até no máximo 11h10, e aí depois... 12h10, né? 12h10, desculpa. 11h10 já passou. 12h10, e depois a gente estabelece uma troca, sendo que sintam-se à vontade de perguntar qualquer coisa, mesmo antes de 12h10, porque eu particularmente gosto muito de trocar, quando eu estou dando qualquer palestra, eu gosto muito de receber perguntas, e isso me ajuda. Deixa eu perguntar uma coisa que você já colocou, e eu estava na época da resolução de 2012, eu já estava atendendo online, então eu estava inquieta com algumas questões. Assim, eu não tive o trabalho de fazer o selo, mas eu vi tudo como era que fazia e decidi não fazer, porque como eu era funcionária pública, eu não ia fazer o uso de verdade e cadastrei numa plataforma. E aí a impressão que eu tive, olhando para esse documento, era que a fiscalização era muito mais relativa à questão de marketing, Marcelo. A gente tem falado na necessidade de fiscalização, né, quando a gente estava falando lá na mesa, da qualidade, né? Que eu acho que quando apresentaram a resolução 2018, era essa o viés, assim. A gente está pedindo que vocês construam um documento aqui no EPSI para que a gente avalie se vocês têm algum conhecimento para garantir essa qualidade. Mas, antigamente, o que controlava o site era apenas a questão do marketing, porque não podia ser tal coisa, não podia ter tal coisa, tinha uma série de restrições para esses sites, e que hoje isso está muito diferente, né? A gente tem discutido aí de uma outra forma,
né? E eu não sei se a gente tem conseguido avançar ou não nesse aspecto. Como é que tu percebe isso hoje? Assim, na prática, isso que você colocou é muito verdade. Assim, existia uma série de regrinhas em relação ao site, por exemplo, os sites dos psicólogos, os sites que tinham selo, né? Eles não podiam ter link para outros sites, só podiam ter link para o próprio conselho, para a resolução. Quer dizer, tinham toda uma espécie de uma camisa de força que tentavam colocar ali na construção do site, isso foi muito criticado, assim, foi muito... É como se fugisse meio que da lógica da própria internet, né? E isso cai também naquilo que eu estava falando antes, dessa busca de controlar esse mundo que estava surgindo, esse universo que estava chegando ali e que trazia muitas novidades. Então, as pessoas, nessa busca de controle, uma série de escolhas foram sendo feitas, uma série de decisões foram sendo tomadas, e essas decisões nem sempre traziam exatamente o que se queria, né? Por exemplo, o selo, que terminou trazendo essa espécie de uberização da profissão, né? E tinha mesmo forte por exemplo, essa questão da divulgação, essa questão da forma como o psicólogo aparecia ali no site, assim, isso esse questionamento, esse atrito nesse sentido, essa busca de controle era muito presente. Então, isso se deu dessa forma. Eu acho bem coerente com o que a gente estava conversando um pouquinho mais cedo. Assim, coisas inadequadas, né? Divulgações inadequadas, atitudes eticamente questionáveis, a gente vê nas várias áreas, a gente vê acontecendo tanto no atendimento presencial quanto em qualquer outra forma de atendimento. Mas, de alguma maneira, parece que existia uma necessidade de controlar essa coisa que estava entrando, que era a virtualidade, né? E mesmo o que a gente vê que se dá no presencial era meio que se tentava controlar no virtual. Eu acho que é muito coerente com o que você tinha falado num outro momento, Darliane. Mas não sei, o que me vem com a tua pergunta vai nessa direção. Não sei se te respondi totalmente. Mas vamos lá, deixa eu seguir um pouquinho, mas podem perguntar, tá? Vamos lá. Então, eu estava falando disso, né, do que nos congressos nacionais de psicologia, nos cadernos dos congressos, vinha muita coisa voltada para o fomento da apropriação da virtualidade, e o que a gente via nas resoluções era uma coisa mais de controle. Falei da questão do selo e como, a partir do selo, terminou existindo essa questão da uberização da profissão mesmo. Tem uma outra coisa que atravessa essa questão, que eu acho que é bastante interessante a gente olhar com muita atenção, que é a preocupação em relação à precarização do ensino da psicologia. Parece, a princípio, uma questão distante, mas não é distante, não. Assim, perpassa todo esse processo que a gente está vendo aí de liberação e do caminho do atendimento online, as questões ligadas à educação. E a gente viu isso agora na pandemia acontecendo de uma forma muito forte. Assim. Existe uma preocupação muito grande em que o ensino EAD ocupe um espaço muito grande na psicologia, e isso é visto como uma forma de precarização do ensino da psicologia. Talvez vocês já tenham escutado frases como psicologia se aprende com presença, ou psicologia se ensina com presença. Essa frase, essas colocações, elas têm a ver com uma espécie de uma cruzada contra o ensino EAD, o ensino à distância. Existe uma crença muito forte de que, se o ensino à distância passa a ocupar muito espaço, existiria uma precarização do ensino da psicologia. Então, que existiriam interesses capitalistas muito fortes no sentido dessa liberação
do ensino EAD na psicologia, e que, no fundo, esses interesses teriam a ver apenas com interesses econômicos, né? Não teriam a ver com os interesses da própria psicologia. Então tem isso está meio que de fundo também nessa história. E a gente tem assistido, tiveram alguns capítulos aí à medida em que começou o isolamento social, ligados a essa questão. A gente viveu durante um período uma situação em que o próprio MEC restringia o estágio utilizando recursos virtuais. O MEC deu um passo atrás e liberou os estágios. Daí a psicologia, o sistema conselhos, a ABEP, começaram a fazer um movimento contrário a essa possibilidade de liberação. Depois disso, foi existindo uma certa pressão, em relação, principalmente pelos alunos que estão no final da faculdade, que estavam deixando de poder fazer seus estágios e, com isso, concluir a faculdade de uma forma adequada, pela impossibilidade de viver os estágios. E, recentemente, acho que foi semana passada, ou no máximo, nos últimos 15 dias, o Conselho divulgou um documento que foi construído também a partir de uma discussão com as bases, né? E nesse documento eles colocam de uma forma muito mais relativizada essas questões de limitação ou não no que se refere ao estágio utilizando recursos virtuais. E é interessante isso, né? Porque durante um tempo ficou uma coisa meio difícil de entender, porque se você tem um psicólogo podendo fazer o atendimento online, como o estudante de psicologia não pode fazer o estágio sobre o atendimento online quando ele está estudando? Quer dizer, então, ele só pode lidar com o atendimento online depois que ele se forma. É estranho a gente não poder permitir que esse estudante se prepare para poder viver o atendimento online, se esse atendimento online já é uma prática aceita dentro da psicologia. Então, a gente viu... É o que estava falando, assim, né? Com supervisão ali na faculdade, não poderia. Depois, sozinho, aí pode, né? Então, muito mais arriscado, né? Exato, muito complicado. E isso tem a ver com esses desarranjos que vão surgindo à medida em que se tenta controlar essa aproximação, essa apropriação da virtualidade em relação ao universo da psicologia. Então, que eu acho que é algo que a gente tem que olhar com muita atenção. Assim, uma das coisas que fica forte para mim à medida em que eu estou fazendo essa pesquisa é o quanto esse movimento de conter o que não é possível conter termina, inclusive, afastando os psicólogos do conselho, né? Como a Darniane colocou, ela terminou, até atendeu através de um site, mas não fez o movimento de se aproximar do conselho quando ela estava lidando com essa situação. Assim. Então, uma das falas que ficou muito presente para mim entre a resolução 2012 e a resolução 2018, que é a que libera o atendimento, é a quantidade de psicólogos que estavam atendendo a revelia do conselho, né? Então, eles botaram regras que envolviam o selo, e os próprios fiscais da COF falavam isso. Olha, o que eu percebo é que para cada psicólogo que está certinho, coerente com o selinho, direitinho, sabe, que está comportadinho ali, a gente tem um universo assim, de centenas de outros que estão fazendo os atendimentos e estão fazendo isso à revelia do conselho. Então, essa prática de segurar, é como se fosse segurar a água, né? Você tenta segurar, ela escorre pelos dedos. Então, o caminho de segurar talvez não fosse um bom caminho. Talvez o caminho de acompanhar, de dar, sabe, de facilitar com que esse psicólogo possa fazer um trabalho de uma forma mais cuidada possível, o caminho muito mais no sentido de dar suporte, como o pessoal fez na Itália, fizesse mais sentido do que esse caminho de estar tentando segurar o que não dá para segurar, que foi um pouquinho o que foi sendo vivido. E, assim, então, já contei uma parte da minha pesquisa. Nesse momento, a gente está juntando informações sobre esse actante aí que veio arrasando com tudo, que foi o Covid-19, né? A doença, né? A Covid-19,
que gerou o isolamento social e aí fez com que a grande parte dos psicólogos tivesse que lidar com esse distanciamento em relação à virtualidade. Isso envolve uma série de nuances, envolve também o atendimento a crianças, as dificuldades no atendimento a crianças, que também é uma coisa muito interessante, né? A gente vive uma situação em que você tem as crianças e os adolescentes trancados dentro do quarto, os pais desesperados querendo que eles vão para a rua, e o psicólogo não consegue atender o adolescente e a criança através da virtualidade. Quer dizer, a criança e o adolescente estão dentro do quarto grande parte do tempo na internet, mas o psicólogo não consegue, não se vê capaz de se aproximar dessa criança, desse adolescente, no habitat dele, na verdade, né? Onde eles estão. Isso é algo para a gente olhar e pensar com muita atenção, assim. Se eu quero atender alguém, eu não preciso conhecer o mundo dessa pessoa, gente. Como atender alguém e não ter nem curiosidade de saber onde é que essa pessoa está? Eu acho que essa reflexão é interessante para nós, psicólogos, e também é muito interessante para os pais, né? Assim, a gente vê esse movimento dos pais no sentido de querer que os filhos saiam do quarto, deixem de estar nesse tempo enorme que muitas crianças e adolescentes estão passando na internet, mas muitas vezes esse pai não vai nem lá olhar para ver o que o filho está fazendo mesmo, né? Se ele está jogando um jogo, que jogo é esse? Como é que esse jogo funciona? Se ele está frequentando determinados ambientes virtuais, que ambiente é esse? Como é que esse ambiente funciona? Tem um movimento de tirar sem ir lá olhar. É curioso, assim, porque vamos falar de gestalterapia, né? Se o gestalterapeuta é alguém que está a serviço da relação, como é que eu estou cuidando de relação se eu não estou nem curioso para saber onde o meu cliente está? Quem é esse cliente? O que ele vive? O que ele experimenta quando ele está lá na virtualidade, né? Isso eu acho que é um questionamento para a gente ter. Eu não estou falando com isso, eu não estou defendendo que a criança e o adolescente vivam na internet. Eu acho que é importante ter um equilíbrio, sim, com certeza, mas eu acho muito importante, até para entender que equilíbrio é esse, a gente olhar com muita curiosidade onde é que eles estão, o que eles estão vivendo, o que eles estão experimentando, porque esse nó que o psicólogo viveu no sentido de não saber acessar alguém no ambiente que essa pessoa, muitas vezes no ambiente que essa pessoa mais vive, fala de um certo distanciamento, né? Então essa é uma outra controvérsia do atendimento a crianças, né? No primeiro momento muita gente falou assim, não dá para atender criança, só pode atender adulto. E é estranho, se a criança está na virtualidade, por que a gente não consegue ter relação com ela na virtualidade, né? É um ponto de interrogação. Que também faz com que os psicólogos terminem olhando para o ambiente que eles vivem no próprio consultório. Assim. São muito poucos os psicólogos que utilizam algum tipo de recurso virtual no consultório, né? E é curioso, assim. Então, eu quero interagir com a minha criança, com as crianças que eu atendo, mas eu quero que eles venham ao mundo, venham jogar os jogos que eu jogo, venham fazer as coisas que eu faço, em vez de eu olhar um pouquinho para as coisas que eles fazem, né? É algo que eu acho que vale a pena a gente olhar com curiosidade. Bom, já falei da subcontrovérsia do ensino de psicologia. Tem uma outra área que eu vou querer colocar na dissertação, mas não sei se eu vou chegar até esse ponto, porque eu estou no último ano, então o tempo está passando, meu tempo para fazer a dissertação não está tão grande assim, que envolve o que eu fui vendo nesse processo, acompanhando pessoas, por exemplo, nos sábados de manhã, pessoas que nunca tinham olhado para o atendimento online, né? Estou falando nos sábados de manhã, nos encontros que a gente foi fazendo com os estudantes, com os alunos e com os ex-alunos do IGT. Então a gente foi vendo Marcelo, isso. Oi. eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Na verdade, fala um pouco sobre isso dos alunos do IGT, né? Eu fui aluna e minha turma pegou exatamente o fechamento em plena pandemia.
Então, a nossa proposta foi continuar fazendo nossas aulas de uma maneira virtual, né? E, especificamente, a gente viveu uma despedida da turma online, né? Então, assim, a gente tinha uma proposta de fazer workshops. O nosso workshop de Mendes, que era um workshop muito especial para a turma, não aconteceu para fechar e teve que ser um workshop virtual. E foi um workshop de despedida da turma. A gente ficou sábado inteiro e domingo, parte do domingo, se encontrando virtualmente toda a turma. E essa despedida foi extremamente especial, mesmo sendo virtual. Todos os nossos atendimentos continuaram, a gente passou todos para o virtual, então a gente continua atendendo grupo, a gente continua atendendo família, né? E aí, quando eu falo de ensino, eu queria trazer um pouco disso para você. Assim, enquanto aluna, para mim, esse ensino ter ido para o virtual não caiu, pelo contrário, acrescentou, né? A gente proporcionou para a gente, enquanto Gestalt terapeuta, exercitar os nossos ajustamentos. Exercitamos todos juntos. A gente com os clientes, a gente enquanto turma, enquanto grupo. Então, para mim, me acrescentou muito. Posso falar que, enquanto Gestalt terapeuta, também fiquei muito triste em não poder viver Mendes, assim, por uma última vez. Mas eu cresci muito enquanto profissional indo para esse ambiente online. Então, eu queria saber, assim, quando você fala do estudo de psicologia, dessas questões, dessas limitações, eu queria entender um pouquinho como é que você, enquanto pessoa do GT, colocando e proporcionando isso para a gente, como é que vocês viveram isso? Como é que foi isso para vocês? E como é que é propiciar isso para os alunos? Bom, então vamos por partes. Respondendo a tua pergunta, como é que eu vejo isso? Assim, eu não acho que os alunos do IGT tenham tido seus ensinos precarizados a partir do isolamento social, muito pelo contrário. Eu acho que o que foi vivido foi muito enriquecedor para todos, inclusive para o Instituto. Assim, na verdade, por exemplo, isso que você contou de ter vivido um workshop de final de semana, 2 dias, através da virtualidade, e ter saído se sentindo nutrida disso, para mim isso também foi novidade. Assim. A gente foi vivendo com as turmas, né? Porque quando começou o isolamento social, as turmas naturalmente passaram. Foi muito fácil passar as turmas para a virtualidade. Mas pensar num workshop de final de semana inteiro, na frente de uma tela, era estranho, mesmo para mim, que estava fazendo doutorado nisso, estava voltado para isso. E a gente foi experimentando e foi vendo que, cara, o dia passa muito rápido, sabe? É muito rico, a relação foi muito rica nos workshops. A gente foi podendo viver os workshops de uma forma muito, muito rica, mesmo na virtualidade. Não foi à toa que isso aconteceu. Isso aconteceu porque a gente já tinha uma base para fazer isso. Mas mesmo nós que já tínhamos uma base para fazer isso, nós também tínhamos uma série de preconceitos em relação a essas práticas, né? Que foram caindo por terra. O IGT vai sair totalmente transformado. Assim. É impossível abrir mão do ensino utilizando recursos virtuais. Assim. Não existe essa possibilidade. Assim, porque é muito rico, gente. É muito bom você poder ter alguém no teu curso que está num outro país e que está vivendo uma outra realidade, que pode trocar com você sobre isso. Cara, como abrir mão disso? Não dá para abrir mão. A gente percebe que está dando para fazer tudo que a gente fazia antes de uma forma diferente, é óbvio, tem que ser diferente mesmo, mas essa diferença não empobrece, entendeu? Muito pelo contrário. Então, se você quer saber o que eu penso sobre isso, o que eu penso é que precarização não tem a ver com ser virtual ou não ser virtual. Precarização tem a ver com interesses,
com o que está importante ali para aquela pessoa que está fazendo aquele trabalho, tem a ver com falta de preparo, tem a ver com um monte de coisas que vai aparecer tanto no virtual quanto no presencial. A questão não é o meio, a questão é a forma. Assim. Então, o que eu vejo é que essa atitude, esse movimento de entender que usar virtualidade é igual à precarização, isso é um absurdo. Assim, de onde eu estou, eu olho isso como um absurdo completo, assim, como uma fala muito ingênua. Mas de onde eu estou hoje, isso está muito nítido. E o teu depoimento ajuda a gente a enxergar isso, né? Como, óbvio, que você queria estar lá em Mendes, todo mundo queria viajar junto, fazer bagunça, jogar, brincar, todo mundo queria. Né? E realmente os workshops que fazem parte do curso, né? Assim, nos cursos de especialização, a gente tem 2 workshops por módulo, um workshop é no Rio de Janeiro, outro é em Mendes. Então, nesse de Mendes, a gente passa o final de semana junto. Cara, é muito bom, é muito rico, é muito gostoso, mas a gente viveu também, você está contando o quanto você viveu coisas ricas, coisas gostosas, coisas interessantes, mesmo através da virtualidade. Então, perde-se coisas, perde-se a lareira lá num dia frio, para a gente acender e ficar cantando e ficar fazendo coisas lá, como muitas vezes acontece, assim, perde-se. Mas, por exemplo, a gente pode ter o prazer de ter alguém participando com a gente de outro país, que está em outro país nesse momento, que também é muito valioso, que também é muito rico, que também é muito importante. Né? Então, te respondendo assim, eu acho um desperdício isso. Eu acho que a questão não é se é virtual ou se não é virtual. A questão é o que precisa ser feito para cuidar da qualidade, sendo virtual e não sendo virtual. E assim, a virtualidade vai encontrar o espaço dela, que nem a água mesmo, né? Que vai seguindo assim, o caminho. Fala, Márcia. Eu acho que quando a escola, a universidade tem muitas questões com o EAD, ela está falando muito de um EAD que não tem uma interação verdadeira com turmas de, sei lá, 100 pessoas, com um professor que nem sabe quem são os alunos e que só troca com eles por escrito. E a gente sabe que existe isso. Né? Uma educação que não é uma educação que caiba, na minha cabeça, para nenhuma profissão, e em especial para a psicologia. Eu acho que a grande questão é como fazer, que aí voltamos para a discussão da manhã, como fazer a graduação ser uma graduação viável, tanto presencialmente, como você mesmo falou, porque isso não é privilégio do que é pelas TICs, mas como se dá o ensino da psicologia. E eu acho que quando vem psicologia se ensina com presença, eu acho que é a presença da relação professor-aluno. E eu acho que é disso que algumas universidades têm medo e que a gente pode fazer se a gente quiser, né? Se você de fato... Exato. Então, só falando sobre isso, assim, por exemplo, quando a gente estava conversando um pouquinho mais cedo sobre as transformações que foram acontecendo, sobre como a gente foi vivendo coisas com os nossos alunos, com os nossos ex-alunos, sobre o que a Dani trouxe, como a gente conseguiu, mesmo na virtualidade, viver a despedida, sabe, experimentar, sentir gosto do que estava acontecendo ali. O que está sendo falado aqui é de presença, é de conseguir fazer as coisas com presença, mesmo dentro de um contexto de virtualidade. A presença não tem a ver com o físico, com estar ali fisicamente. A presença tem a ver com essa dança que acontece, que precisa acontecer para que a relação se estabeleça. Então, eu acho que uma coisa também que está acontecendo, que eu acho que vai ter impacto, não sei se esse impacto vai chegar tão rápido, mas a pandemia, o isolamento social terminou gerando essas práticas coerentes com o que a gente está conversando aqui, de aulas que não são exatamente EAD no sentido de que são aulas gravadas e o aluno vai assistir a aula na hora que ele quer e vai fazendo o curso como ele pode. Assim, a gente está falando de cursos em que as pessoas estavam se relacionando ali, em que
a troca é pessoal, que você está acompanhando aquele aluno de uma forma muito ali presente e dialogando com ele. Então, eu acho que tem uma diferença entre esses cursos como eles estão se dando nesse momento e o curso EAD, o curso com aquele formatinho de aulas gravadas, etc. e tal. Isso eu acho que são coisas muito diferentes mesmo. E eu acho que existem espaço para os dois tipos de curso. Eu acho que existe espaço para o curso EAD, com esse formato de aula gravada, etc. e tal, e existe espaço para os cursos que aconteceram como vem acontecendo os cursos do Instituto, que são cursos em que as pessoas, o professor está ali interagindo, está trocando e está vivendo as coisas junto com o aluno, né? E eu acho que essa dimensão que terminou ficando muito presente a partir do isolamento social, esse formato de curso, que não é aquele EAD tradicional, é uma outra coisa, isso eu acho que contempla o que a gente precisa no que se refere à psicologia. Talvez o EAD, aí eu falo talvez, porque tem um mundo a ser colonizado, gente. Assim, quando a gente fala de virtualidade, tem muita transformação para a gente viver. É muito jovem isso, de uma certa forma, por mais que já tenha muito tempo, né? Tem muita coisa para descobrir. Mas então, hoje, o que eu digo é que, na minha experiência, eu me percebo com recursos para estar vivendo, facilitando o desenvolvimento dos nossos alunos a partir dessa modalidade que envolve o contato online, utilizando recursos virtuais de uma forma muito rica. Assim, então, com certeza, o que a gente tem feito no IGT não é precarizar o ensino da psicologia. Não é. Lamento formar, mas não é, não. É isso. Temos 4 minutos agora, Marcelo. Ok, estou aberto a perguntas e colocações. Eu gostaria... Estão me ouvindo? Estamos. Eu gostaria de falar um pouco do meu depoimento. Eu gostei muito de uma... Eu esqueci o nome dela agora, que também era aluna do GT, né? E comentou sobre como é rico esse workshop do Mendes, né? Que fez uma falta, mas como a virtualidade também enriqueceu. E aí é muito curioso que o Marcelo comentou sobre a gente estar fazendo a formação com alunos de outros países e seria muito rico essa troca, né? E realmente, a minha maior conexão, curiosamente, foram exatamente com as pessoas que estavam em outros países. Né? Na minha turma de formação tem a pessoa de Portugal e do Japão, e realmente a minha conexão com elas parece que foi muito... aconteceu de uma forma muito mais forte do que as pessoas que estão aqui no Rio, né? E é muito curioso que essa troca da virtualidade não é essa presença geográfica, né? É o estar presente, é a sintonia, é o próprio vínculo que acontece ali. E também falando sobre uma questão que o Marcelo falou, que a gente, quando está no consultório, no presencial, a gente não pensa muito na virtualidade. E depois que eu tive uma aula no IGT mesmo, explorando os recursos da virtualidade, eu tive um atendimento presencial e aí minha paciente, ela comentou, eu estava gostando de uma música que eu vou cantar, que isso, que aquilo, aí eu estava com ansiedade, né, para fazer essa apresentação na virtualidade. Aí eu peguei meu celular e falei, que música você quer cantar? Vamos ouvir? Vamos ver como é que você reage? E eu nunca pensei, assim, eu acho que eu nunca pensaria nisso se eu não tivesse tido essa aula explorando os recursos da virtualidade, né? Eu trouxe para o presencial uma ferramenta do celular e que eu, assim, antes da aula, provavelmente eu não teria pensado nisso. Então, realmente, explora e potencializa a gente como profissional de várias formas. Você viu o coraçãozinho da Carol ali, ó? E é muito interessante isso que você está trazendo, Isabelle, assim, em relação ao quanto, à medida em que a gente vive alguma coisa diferente, o quanto a gente pode crescer, o quanto a gente pode se transformar e o quanto a gente pode aprender, né? Na verdade, o que a gente sempre busca quando a gente está facilitando o desenvolvimento do gestalterapeuta é criar condição para que essa pessoa construa a identidade dela como um gestalterapeuta. E isso tem a ver com o que você está trazendo, assim, quer dizer, à medida em que você vai se apropriando do teu fazer, de ser um gestalterapeuta,
você vai conseguindo pegar coisas e usar coisas que para você antes não eram tão presentes, mas assim, o que você aprende nas várias áreas te ajuda. Então, você está falando assim, aprendi coisas no virtual que me ajudaram no presencial. E isso é muito enriquecedor, sabe? Isso traz possibilidades, né? De uma certa forma, o que fica muito forte para mim quando eu penso nesse contexto da relação entre psicologia e virtualidade é o quanto, de uma certa maneira, tende a existir uma espécie de um conservadorismo, que eu acho que vale a pena a gente olhar até que ponto esse conservadorismo ajuda a ter qualidade ou não, porque isso que você está colocando, assim, interviu na tua qualidade com o teu cliente, a experiência que você teve com essas novas possibilidades que surgiram a partir do isolamento social, né? Então, eu acho que a gente precisa ser prudente, sim, mas essa medida de até onde ser prudente, até onde está aberto ao novo, é uma medida que a gente precisa olhar com muita atenção. E, óbvio, a gente está falando de um coletivo, né? Então, você tem pessoas diferentes que olham a partir de perspectivas diferentes. Inclusive, a mesa de manhã tem muito a ver com isso, com buscar ter olhares de abordagens diferentes, né? Como é que a gente pode trocar com alguém que vem de um outro universo? E como é gostoso trocar, se a gente consegue trocar com respeito, se a gente consegue trocar com curiosidade, de uma forma construtiva, coisas boas vêm mesmo. Mas isso não é fácil. Assim, não é o que a gente mais vê no âmbito da psicologia, né? Infelizmente. Somos profissionais da relação, mas nem sempre é fácil viver a relação dentro do nosso contexto, dentro do nosso mundo, né? A gente agora terminou, né? O tempo, assim, né? A gente volta 1h30, né? A gente vai dar um intervalo para almoço, assim, e depois vai vir com a colocação da Anne, o artigo da Anne, né? Que fala da psicoterapia online, em Gestalt terapia, vantagens e desvantagens, né? Mas concluir também, né? Aí e vamos para esse intervalo. Gente, até para não sofrer bullying depois, né? Que já estavam falando, não, agora vai atrasar, que é o Marcelo, vai atrasar. Mentira, né? Mas tudo bem. Então vamos respeitar o horário direitinho. Foi um prazer estar aqui falando um pouco sobre a minha pesquisa. E mais tarde a gente tem muita coisa ainda para viver no dia de hoje juntos. Então, bom almoço para vocês. Beijos. Até mais tarde, gente.